E bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje o Sala foi tomado por meninas. Me expulsaram, falaram assim, olha só, tu vai ficar sozinho, tu vai fazer piada de bendito é o fruto, porque hoje quem vai mandar são elas. Hoje a gente está com pessoas aqui que fizeram um trabalho socioemocionais e que trabalham com a infância. Então, assim, queria dar bom dia para vocês. Na verdade, eu quero diminuir o som do meu telefone, porque a gente fica acompanhando no Facebook aqui do lado também, para poder ver o chat. Tá? A gente não fica olhando para baixo porque é mal educado. Aqui, olha só. Eu estou com outro telefone acompanhando o chat, só para vocês entenderem. E aí, só que burramente eu esqueci de abaixar. Então, eu escutei o bom dia no meu ouvido gritando. Já sei que eu tenho que abaixar o tom. Mas é isso. Estamos aqui de novo com Sala dos Professores, eu e Bárbara Portilho, para falar um pouquinho sobre professores que fazem trabalhos maravilhosos na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, professores que se destacam, professores que têm trabalhos que deveriam ser visibilizados, professores e professoras que fazem com que seus alunos se apaixonem e que efetivamente fazem com que a escola seja um espaço de construção, um espaço de resistência e um espaço onde os alunos vão ter ferramentas para que no futuro sejam cidadãos plenos, no sentido da palavra. E aí a gente criou o Sala dos Professores, eu, a Bárbara e o Igor. A gente teve uma ideia no primeiro momento, junto com o pessoal da bancada do livro, que está fazendo também um trabalho muito legal. Inclusive, a bancada do livro ontem entrevistou Lázaro Ramos, cara, olha que chique. Chique pra dedéu, né? E a gente entrevistou Porchat 3 dias atrás, o negócio tá bombando, essa semana tá pegando fogo. E a gente fecha com chave de ouro hoje, com a Maura e com a Isabela, que daqui a pouco a gente vai apresentar. Mas assim, queria dar bom dia para vocês e falar que eu tô muito feliz e já tava com saudade. 15 dias que a gente não se via, Sala dos Professores sempre nesse bate-horário, nesse bate-canal de 15 em 15 dias. Bárbara, contigo. Aí, gente, tudo bem? Então fica para mim sempre chamar essa comunidade, né? Afinal de contas, a gente está recebendo professores que têm construído uma linha, né, de conhecimento bastante significativa na nossa cidade maravilhosa, né? Então está aqui a galera de Padre Miguel, representada pela Maura, está aqui o pessoal da Taquara, representado pela professora Isabela, e vamos embora, vamos interagir, vamos conversar, vamos falar de tudo que é importante na escola e na vida dos meninos e meninas da cidade, né? E hoje a gente vai dedicar esse tempo especial aos pequenos, né? Aos meninos, às nossas crianças, né? Bem pequenas que chegarão para a gente, se Deus quiser, daqui a algum tempo, e que a gente está morrendo de saudade, que a gente está querendo muito interagir. Porém, o que a gente traz aqui são uma hipótese de interação que já está estabelecida, né? Ainda que à distância, e todo um preparo para quando os meninos chegarem, né, Maura? Como é que a gente vai acolher esses meninos com o nosso coração e a nossa emoção? Então, Zé, vamos lá, nós? Vai rolar agora? Olha só, como eu sou uma pessoa muito chata, 2 coisas importantes. Dá uma olhadinha, vocês meninas, uma das 3, porque na verdade eu já fiz esse movimento de abaixar, mas tem um outro WhatsApp, um Facebook que está vazando o som, assim. Se vocês estiverem vendo o Facebook junto, eu estou ficando doido? Não, eu escutei também. Eu escutei vazando aqui. Aqui, tá vendo? Eu estou escutando falar de novo, eu estou ficando doido? Vozes do além. 2 coisas. Eu estou ouvindo o que estava falando antes. Tira o som todo, é frustração, né? O que é isso? Aê! Foi! Eu estou falando que nem maluco, estou desligado. Mas vamos lá. Saiu o som. Então, já tirou o som, beleza. Então, primeira coisa importante é essa, vamos tomar cuidado para não bater e voltar o som, porque senão a gente fica doido, assim, escutando voz do além. E a segunda, cara, não teve vinheta. Vocês têm noção disso? Então, assim, Cláudia! A gente vai começar o programa de novo quando tiver vinheta. Vamos lá. Vamos lá, não preciso dançar isso, cara. Não tem problema, não. Vai valer? E...
Minha culpa, minha grande culpa. Eu esqueci, na verdade, eu cortei a Gláucia, cara. Eu fiquei tão empolgado que ela falou assim: 10 segundos vocês entram. Eu comecei a falar e a desandar e esqueci da vinheta. Mas agora tem vinheta, agora começamos oficialmente. E é isso, Sala dos Professores, nesse dia 15/8, para a gente falar um pouco sobre educação socioemocional, para a gente falar um pouco sobre educação na primeira infância, para a gente falar sobre projetos muito legais feitos com as crianças no nosso município, por professoras que têm um talento absurdo e que deveriam ser visibilizadas. E para isso que o Sala dos Professores existe. Então, vamos começar e vamos dar a palavra para quem efetivamente tem que falar hoje. Ela tem muito tempo de rede, ela é amiga de uma professora minha, tá? Mas ela não veio por nepotismo, não foi esquema de manda ela que ela é boa. Não, ela é boa mesmo, porque ela faz um trabalho numa escola em Padre Miguel, que eu estou procurando bem, a minha cola no telefone, Sala dos Professores. Eu tenho a vida inteira dessas pessoas aqui, stalkeei. Fui no Google, fui no Facebook, fui em todos os lugares. Júnior, a Michele salve ligou. A Michele, hein, que organizou. Tá aqui, já está na mão. Ela organizou. A Michele, que agora é nossa boss, nossa patroa, organizou a parada toda e ela tem 47 anos e atua em Padre Miguel, na escola Frei Vicente Salvador. A Maura, que não é carioca, vai falar um pouquinho dessa história, porque ela chegou no Rio e começou a conhecer. Daqui a pouquinho a gente vai entender o porquê que isso é importante, essa parte da história é importante. A Maura um pouquinho sobre o trabalho que ela tem feito com os meninos dela, da turma que ela vem acompanhando há 5 anos. Então, não vou falar mais nada não. Maura, é contigo, pode falar, o microfone é seu. Tira do mudo e manda ver. Tira do mudo. E... Tá não. Já foi. Agora valeu. Aê, foi. Bom dia para todo mundo. Bem, gente, como o Júnior já falou, não sou carioca, mas agora já me intitularam mineiroca. Mineiroca, bom. Depois de 19 anos nessa cidade maravilhosa que eu escolhi para viver e trabalhar, então já está meio carioca. O trabalho que o Júnior, desse projeto, desses bonecos, eu vou dar uma pincelada mais ou menos na minha vida para vocês entenderem. Eu cheguei aqui no Rio em 2001, no concurso de 2001, e já peguei de cara uma turma de aceleração. Logo quando eu cheguei, entender o que era. E perpassei muitos anos com turmas de aceleração, progressão, se liga, terceiro ano, nenhuma criança menos, segundo ano, nenhuma criança menos, acelera e vai. Até um dia que eu pedi para que eu saísse um pouco das turmas de projeto, dos maiores, né? Porque eu tinha acabado de ter minha filha, queria vir para perto da minha casa e pedi para vir para uma escola menor. E aí me deram uma educação infantil. Saí do extremo dos adolescentes, né? Com um tipo de trabalho emocional, outro tipo de pegada para você se aproximar deles e vir para os pequenos. Mauro, eu falei... interromper, mas eu tenho que falar disso, assim, eu fico observando as minhas professoras da educação infantil. Desculpa, eu sou professor de história, né? Formado em história, sempre trabalhei com o segundo segmento. E sou diretora há 1 ano e 8 meses na Ivone, e lá a gente tem turma de pré-1, pré-2. Eu olho e, assim, desculpa, eu acho que eu me mataria, mas muito rapidamente, eu cortaria os pulsos. Eu não consigo, porque eu olho elas rodando assim, gritando, e as professoras com tranquilidade chamam. Eu tenho o João Pedro aqui em casa, meu filho é autista, não para um segundo, pula o tempo inteiro, que igual a macaquinho por toda a parte da casa, e me deixa de cabelo branco. Essas barbas brancas aqui foi o João que gerou. E é um. Então, desculpa, Mauro, eu quero falar para você e para a Isabela, parabéns por vocês não infartarem. Aqui, é muito. Eu só não vou aplaudir de pé, porque esse negócio de home office não dá. Só tá bonito, só da cintura para cima. Então, eu não vou aplaudir de pé. Mas no pensamento, estou aplaudindo de pé. Desculpa, Maura, pode continuar. Que isso. Então, o que acontece? Você sai de um trabalho, você se desenvolve num trabalho com os adolescentes, né? 11, 12, 13 anos, a turma de projeto, e vem para no início de tudo, 4 anos. Eu tive essa sensação, Júnior, eu achei que eu ia morrer, que eu ia infartar, que eu não ia dar conta, que muitas coisas iam acontecer, porque você vai ficando meio endurecida com as turmas de projeto, não é no sentimento, mas na visão das possibilidades do que você precisa de atingir os adolescentes.
E chega aquelas coisinhas lindas, né? Pequenininhas, todas assim encantadas, cheias de coisas para te oferecer. E eu não entendia quase nada do universo dos menores. Então foi assim, aprender junto. E levei alguns bonecos, brinquedos, que é o que a gente faz na sala de educação infantil. Vamos trazer brinquedo lúdico e desenvolver as questões da sala de aula. Em 2014, eu peguei um de pano que era da minha filha, que ela não brincava mais, deixei na sala. E as crianças sempre pegavam aquele boneco de pano para brincar, para cuidar, para colocar na casinha, para fazer coisa com ela. Em 2016, eu peguei 2 turmas de educação infantil que me trouxeram situações muito atípicas, crianças com questões comportamentais e emocionais assim muito evidentes, com situações muito problemáticas. E o boneco sempre esteve ali e sempre era o primeiro momento deles pegarem para brincar, para poder cuidar, para poder ser um amigo. Falei, poxa, preciso desenvolver uma ação na sala, junte essas questões que eles já trazem de convivência com o boneco, mas para um todo. Peguei o primeiro boneco, que é o que nós já tínhamos, que era essa coisinha linda aqui. Minha filha ganhou quando fez 1 ano e eu roubei dela e levei para minha sala, que eles já brincavam. Falei, vamos transformar esse boneco num projeto em sala de aula. O teu nome, Cuidar do Amigo, é cuidar da gente. A primeira ideia do boneco no projeto era que ele ia chegar com um da sala, a gente ia ter que ter um nome, escolher um nome para ele, e todas as atividades que nós fizéssemos de questão de cuidado de higiene, cuidado de comportamento, de lidar, de compartilhar, de socializar, ele seria o nosso norte, o nosso norteador. Vamos escolher um nome, Formidável. Por quê? Formidável é um cara bacana, é um cara legal, ele ajuda todo mundo, ele brinca na hora da bola, ele ajuda as meninas numa atividade que elas precisam, ele consegue dialogar com os grupos. Formidável passou a fazer parte de todas as nossas atividades na sala. Chegávamos na sala, o Formidável tinha que ir para a mesa dele, ele tem uma mesa, ele tem uma cadeira, ele tem uma bolsinha. Ganhou um aluno novo, então, né, Maura? Um aluno novo, o Formidável foi um amigo que chegou para a sala. Ele tinha a bolsinha dele, todo o material dele, porque ele era um amigo. Então, íamos para o refeitório, Formidável ia junto. Íamos para o pátio brincar, Formidável junto. Isso foi a questão do pré-1 inteiro, trabalhando as questões de higiene, de cuidado, de parceria, de compartilhamento de aula com o Formidável. Passou o ano de 2021, o ano do pré-1, chegou pré-2. O Formidável, no primeiro dia de aula, tia, Formidável, porque eu não abandonei a turma. Era 2017, então. 2016 e 2017. Eu não troquei a turma, eu pedi continuar com eles. Então, eles continuaram meus no pré-2. Tinha nessa turma 3 situações assim, muito peculiares de comportamento. Eu tinha recebido um aluno que ainda usava fralda, tinha uma de socializar, e com dificuldade de mastigação, o Marcinho. E ele não tinha laudo, não apresentava nenhuma situação médica, nenhuma situação clínica. Nós começamos a investigar a partir daí, no ano que ele veio para a educação infantil. E tinha outro Yuri, que ele tinha umas crises emocionais, ele trocava o emocional, às vezes ele estava bem, de repente tinha um gatilho e ficava agressivo, nervoso, agitado. Então, a ideia principal dos bonecos foi para poder fazer essa união desses 2 alunos com a turma toda, que a turma entendesse como é importante a diferença, o cuidar, o estar com as crianças. Pedi para continuar com a turma justamente por causa desses alunos, porque nós tínhamos iniciado um trabalho, eu não queria que esse trabalho fosse interrompido. Só que as meninas começaram a me falar, tia, mas só vai chegar um menino, um amigo, não vai ter uma amiga? Aí eu tive a necessidade de trazer uma amiga em 2000, no ano seguinte, que foi a gentileza. Nós ganhamos mais um aluninho, um amigo na sala. Por que gentileza? Porque ela é doce, ela é meiga, ela só fala bacanas, é aquela que abraça, que acolhe na tristeza, que divide as alegrias. E passamos a ter 2 amigos na sala. Os bonecos começaram a pedir uma proporção maior de atividades, projetos. Falei, poxa, agora a gente pode passar o passo. Educação pré-2, letramento, os bonecos vão começar a ir para casa. Criei um diário
da Gentileza, um diário do Formidável. Escolhi algumas histórias, porque eu comecei a ver que a necessidade agora era trabalhar as emoções, de fato. Porque a gente trabalhou a questão de comportamento, de socialização. Mas, em momento algum, tínhamos conversado sobre as emoções, o que eles sentiam. O que eu sentia quando eu estava com raiva? O que eu sentia quando um amigo fazia uma coisa que eu não gostava? O que eu sentia quando uma amiga me dava que eu ficava muito feliz? Pegar histórias no nosso acervo infantil que falassem de raiva, amor, respeito, amizade. Aí o projeto começou a ter esse enfoque. A gente começava com uma história, discutia esse assunto, sobre o que a história estava envolvendo em questão dos sentimentos, e sempre a Gentileza e o Formidável norteando este caminho, porque as histórias partiam, é como se eles estivessem contando as histórias para as crianças. E os bonecos começaram a ir para casa. Eles levavam para casa. Eles tinham que cuidar do boneco. Eles tinham a cuidar da questão de higiene, cuidar do amigo como parceiro. Então, vamos levar para o segundo passo, que é envolver a família. Porque a gente estava com o projeto só na sala. Agora, eu queria que a família entrasse no projeto. Então, ele levava o diário dos bonecos para casa. O final de semana que eles passassem com o boneco, eles tinham que fazer um registro através de desenhos, porque eles ainda não tinham uma escrita, né? Então, eles tinham que registrar todas as ações que eram feitas com os amigos em casa. Então, eles desenhavam o Formidável dormindo na cama deles, levavam para andar de bicicleta, eles levavam o boneco para o shopping, levavam para a festa da casa da avó, levavam para a madrinha conhecer. Então, eu comecei a perceber que os bonecos tomaram uma dimensão muito pessoal de cada um, de cada criança. E quando eles voltavam para a sala, eles tinham que expor esse diário e contar sobre a história da visita do Formidável e a Gentileza na casa de cada um. Sabe? Então, aí começou a gerar também questões emocionais com a família. Um primo que queria o boneco para levar para a casa dele. Aí eram os ciúmes. Vinha em pauta para a nossa roda, porque começou a ter essa contaminação da questão do emocional, dos meus sentimentos com a minha família, com meu pai, com meu irmão, com a minha mãe. Aí ia crescer. E foi imenso o projeto desse processo no pré-2. Viemos para o primeiro ano, alfabetização. Falei, os bonecos não vão caber mais no processo, né? O que nós vamos fazer? Gente, essas crianças, acho que elas... A gente, é aquilo que a gente estava... A gente acha que uma coisa é pequena e vai te mostrando caminhos que você não percebeu ou você não pontuou. No primeiro ano, eu cheguei na sala sem os bonecos. Na primeira semana, as crianças. Tia, por gentileza, não vão estudar esse ano, não? Evasão escolar, que absurdo, Gentileza e Formidável sumiram da escola. Não, tá errado isso. E não deixaram nem um bilhetinho, né? Nem avisaram um pouquinho. Os caras fugiram da escola. Não, que isso? Eu falei assim, não, sim, é que estão se preparando, se organizando para poder arrumar material, mas eles vão voltar. E no dia seguinte eles voltaram para a sala. Formidável e Gentileza passou a ter um outro propósito. Criação, construção de escrita na alfabetização, no processo da turma. E aí eu falei, gente, os bonecos ficaram incorporados. E todas as questões emocionais que as crianças queriam conversar, ou queriam falar comigo, a Gentileza e Formidável era um parâmetro, era uma referência. Teve uma vez na sala Formidável, não sei se vai dar para vocês ver, aqui tem uma costura. Ele apareceu na minha sala com isso aqui aberto, descosturado. Mateus virou para mim e falou, tia, Formidável está machucado. Eu falei, Formidável está machucado? Que bonito. Falei, o que aconteceu? Ele falou assim, algum amiguinho empurrou o Formidável no parquinho, tia. Fui pegar o Formidável, ele estava aberto. Peguei a agulha na minha sala, linha que sempre tem. Eu falei, poxa, tem que fazer o curativo do Formidável. Ele sentou na minha volta. Eu costurando, falei, olha só, tá vendo? Tudo que conversa, tudo que nós falamos em sala de aula, o cuidar, pode acontecer isso? Podemos fazer isso com o amigo? Não, tia. Ele foi subir a escada, as crianças usar o imaginário de tudo aquilo que a gente já tinha construído da questão de socialização, de cuidado, de parceria, e começou a falar. O coleguinha empurrou ele lá, tia, ele machucou, nós trouxemos ele para a sala, mas agora a gente tem que cuidar. E
Sabe uma coisa? É um boneco rasgado, mas se a gente não tivesse construído ao longo a questão da convivência muito pessoal, muito verdadeira dos bonecos, ia ser só um descosturado. Eles não, foi um machucado de agressão de um amigo que não soube brincar. E aquilo rendeu, gente, uma aula inteira de um texto. A Elvávia e a Gentileza passaram a ser as produções textuais do primeiro ano e do segundo ano. Sabe? E até hoje, minha turma está no terceiro ano. O Formidável e a Gentileza, eles entram todos os anos, chegam, eles têm as carteiras deles na sala, a cadeira onde eles sentam, eles vão para o fórum, eles ainda vão para casa. Então, assim, e a nossa relação emocional, hoje eles chegam para mim e conversam de tudo que eles querem. Falam das emoções, eles não têm vergonha de chorar, de ficar felizes, de não dar, sabe? Eles têm essa liberdade. A Formidável Gentileza deu isso para eles, sabe? Essa questão do poder falar. Eu sou isso aqui, hoje eu estou bem, hoje eu não estou, tia, eu quero isso. Foi muito especial, assim, é muito especial esses bonecos para mim, esses meus É muito especial para você, eu acho que é muito especial para todos os seus alunos. Criar essa construção é lindo. Para você ter noção, a Viviane está no chat falando, provavelmente Lavínia deve ser uma aluna sua. Lavínia queria sair no fim de semana inteiro, só para levar o Gentileza para a rua. Levamos ele até para lanchar. Então, assim, é esse convívio. A Olivia Mello também no chat fala o seguinte: eu já trabalhei com bonecos na sala. Os meus eu confeccionei com forma geométrica. As crianças amavam a presença do boneco. Isso é incrível, realmente incrível. Aí a Viviane fala: essa mulher foi uma bênção na vida. Louva a Deus pela vida da Maura, minha filha é completamente apaixonada por ela. E assim, eu entendo, só fazendo um adendo aqui da fala da Maura, que a Maura ainda vai falar um pouquinho sobre uma outra coisa que ela fez que está repercutindo muito, que foi a questão do Kit Abraço, mas antes de seguir, só para contar a importância que é essa interação que vocês estão fazendo no chat, pelo seguinte, a gente conheceu a Maura no chat. A Maura, na verdade, ela é muito amiga de uma professora minha, a Alaide, que já tinha falado da Maura para mim há um ano atrás, falando que tinha que levar a Maura lá para a escola. Já estou contando logo aí, diretora da Maura, fica ligada, senão eu vou levar ela lá para a Ivone. É assim, isso aí a gente vai tentando desenrolar e levar professor bom, a gente quer levar para a escola. Hein? Climão agora. Climão. Acabei de ser bloqueado no polo. E aí, o que acontece? A Maura, na verdade, eu já conhecia a história do Gentileza Formidável pela Alaide, que já tinha me dito que existia essa ideia do trabalho com boneco e da educação socioemocional. Mas é interessante porque a Maura, mesmo eu já conhecendo a história dela, eu não sabia, não tinha falado nunca com ela diretamente, mas ela no chat, na semana passada, ela viu o link, né? E ao ver o link, ela começou a comentar durante o programa. E aí, ela comentou um monte de coisa. A Alaide falou comigo: você viu a Maura comentando? Eu falei: que Maura? A Maura, aquela que eu contei lá atrás para você, que eu queria levar para a Ivone. Eu falei: pô, que legal. Do Gentileza Formidável. Na mesma hora, eu e a Bárbara... Assim, quando a gente termina o programa, deixa eu contar uma coisa aqui. Ficamos eu, a Bárbara, o Igor e agora a Michelle. A gente fica por mais de uma hora depois fazendo os feedbacks do programa e entendendo como é que é. No mesmo dia, a gente falou: a gente precisa chamar a Maura. E aí, assim, por que eu estou contando isso para vocês? E só abrindo um parênteses aqui, porque isso é importante, porque é uma novidade do Sala dos Professores, que daqui a 15 dias vai bombar, tá? A gente está agora deixando no chat, para quem estiver assistindo e quem quiser comentar, um formulário, quem quiser preencher, para contar boas práticas que vocês queiram sugerir para a gente trazer aqui no Sala. Então, você que está assistindo o programa agora e que tem uma boa prática, você é aluno, você é mãe de aluno, você é professor e você conhece uma boa prática e você quer contar sobre essa boa prática, abre o formulário, deixa os dados, deixa as informações, diz em que escola foi, porque a gente vai tentar entrar em contato para trazer no Sala. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quem acompanhou o programa, a gente já está no programa 3, já está virando rotina já, né? 10 horas da manhã de 15 dias, Sala dos Professores. Quem acompanha sabe que a gente tem um bloco de causos. E a gente tem um espaço também para vocês contarem o caos. E aí, já vou contar aqui, não sei nem se vai dar certo, tá? Mas a ideia é a seguinte: vocês podem contar um caos de sala de aula. Vocês podem contar como aluno, como professor, enfim, no espaço e no lugar de fala de vocês. Porque a ideia é para daqui a 15 dias a gente ligar para vocês no meio do programa e escutar o caos de vocês. Então, assim, vai no chat agora, já está lá, a Glaucia já colocou, já está fixado. Vocês vão encontrar aí o Google Forms, tá? E o nome é Você Dentro da Sala.
Tá? Então, Que você dentro da sala, legal. espaço para vocês falarem, espaço para vocês comentarem, porque esse programa é para isso, é para visibilizar propostas legais, é para visibilizar propostas boas. Maura, fala um pouquinho do Kit Abraço e como é que foi essa Então, experiência antes da gente passar para a o Isabela. que acontece? Como é uma são turmas que eu acompanho há 5 anos, então a relação afetiva, emocional e de convivência já se ultrapassou o muro, o portão da escola, né? Você passa a conhecer cachorro, papagaio, periquito, avó, madrinha, padrinho, todo mundo. É tua. Começamos o ano, e esse ano seria o ano da gente junto. É o último ano que eu seria professora deles, porque eles estão saindo da escola, eles estão indo para outra escola. Minha escola só vai até o 3º ano. Então, começamos a aula, pandemia, isolamento. Começamos aquela loucura de atendimento remoto, né? Aquela preocupação de não se perder. Começamos a fazer atendimento pelo WhatsApp, depois fomos por o Insta. Quando a plataforma saiu, organizamos na plataforma. E as crianças começaram todos assim, a gente nos encontros diários, a gente se falando todo dia, ficar desmotivados. Porque a sala, gente, tem fogão, na minha sala tem forno, na minha sala tem pipoqueira, máquina de algodão doce. Então, assim, a gente assiste a cineminha do sábado, querendo saber se a gente vai comer bolo ou pipoca. A gente faz festa do pijama, a gente entra naquela sala. E você imagina você ter um distanciamento sem nada, numa rotina de 4 anos, né, que a gente está acostumando com esses projetos. Uma aluna minha virou e falou assim: tia, estou com saudade do seu abraço, Sara. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu também já não estava conseguindo ficar por causa deles. Eu tinha visto uma reportagem no Canadá, uma pessoa que tinha feito uma cortina de boxe com 4 braços para poder abraçar o neto. Para abraçar o neto. Eu falei, poxa, a primeira ideia era essa, fazer uma cortina dessa. Mas só que aí eu ia ter que fazer a higienização a cada braço de uma criança, higienizar os 2 lados da capa. Ia ficar inviável, 57 alunos numa visita o tempo todo, higienizar aquilo. Eu no consultório do dentista da minha criança, meus alunos no dentista, no mercado, em tudo quanto é lugar. A sala vai com a gente a vida inteira, 24 horas. O dentista da minha filha, olhei o jaleco do dentista assim, e falei, capa de chuva. Descartável, gente. Eu vou jogar fora. Dali eu saí, comprei, liguei para um lugar para saber onde me entregariam mais rápido a capa de chuva. E conversei com uma amiga minha que é médica, ela falou, olha, o único cuidado que você vai ter que ter é uma capa para cada criança e a troca da sua capa a cada. Conversei com a minha diretora, perguntei se ela autorizaria, porque era uma visita de professora, não da CPF, mas a Maura enquanto matrícula, né? Foi permitida a visita, eu falei, vou ligar para a casa do pai, não vou impor, se o pai me autorizar a visita. Falei com todos os pais, todos autorizaram a visita. Fui organizar o kit. Então, o kit chegou para cada criança assim, ó, um saquinho desse. E dentro desse saquinho vinha individualizado a luva, que eu passei álcool, secou, a máscara, que eu comprei o tecidos para cada criança, de princesa para as meninas e de marinheiro para os meninos, porque tinha que ser uma coisa divertida, e de chuva. Então, eu chegava na casa da criança com esse kit aqui individualizado. Vestia o meu e colocava o deles. E, lógico, um saco de doce recheado, porque no mesmo dia nós tínhamos uma live junina. E eu queria que todos tivessem uma igual para a nossa live junina. Então, tinha bananada, paçoca, estalinho, tudo no saco bem grande de doces, guloseimas, para fazer a nossa live junina à noite, depois da visita. Aluguei um carro de som, porque não podia bater na porta. Não podia chegar e bater na porta. Eu tinha que chegar, o emocional já tinha que ser na chegada. Nós temos uma playlist. Para, Sala, tem mundo, música. para, mundo. Isso aí, para. Então, não era uma chegada qualquer. Era alguma coisa esplendorosa. Né? E tinha que ser assim, chega aí, vamos nos ver. Estou imaginando aquele carro de som chegando em Padre Miguel, que embora pouquinha gente ali, confusão, imagina, né? Só aquela criança ouviu aquele carro de som. Padre Miguel, Realengo e Bangu, que foram os 3 bairros. Ave Maria! Fez a alegria da Zona Oeste. Ela fez a alegria da Zona Oeste.
Dá para As músicas sair até foi um que dia? bloco. Isso foi que dia da semana, Maura? Foi no domingo, dia 12 Domingo de manhã. Domingo. Todo um planejamento, todo. Deixa eu ver se eu entendi. Você escutou aquela música do domingo de manhã, eu queria estar aqui te perturbando domingo de manhã. Começou a perturbar a Zona Oeste, mas vai, segue, mano. 9 horas da manhã, 9 horas que eu comecei. Então, a nossa playlist eram músicas nossas da sala, porque a gente tem o hábito, nós ouvimos música, eles levam música que eles gostam, a gente ouve nas nossas atividades e vai fazer parte da nossa playlist. Então, eu falei, bom, o carro do som vai chegar, vai ligar bombando na porta, eu não vou bater. O chamado vai ser a nossa música. Os pais já sabiam, quando ouviam a música, eu cheguei. Aí eu vi a música, eles já mostravam assim para as crianças vinham para a porta, gente. Eles vinham assim, enlouquecidos, correndo. Quando vinham pular no meu pescoço, eu, para! Tem que colocar a capa! E colocava a capa em mim, colocava eles, colocava luvas e a gente ia para aquele abraço delicioso, aquele momento maravilhoso, aquele choro gostoso da saudade boa que você estava sentindo. Cara, e o mais maravilhoso disso foi eu perceber que em cada abraço, os 4 meses de distanciamento não quebrou nada, não destruiu nada. As conectividades elas estavam ali, as ligações de olho que a gente tem com o aluno na sala de aula, elas estavam ali. Os alunos especiais, os autistas, que o Marcinho, aquele que eu falei para vocês no começo, que a gente não tinha laudo, chegamos ao dele, ele é autista clássico. O Yuri também chegamos ao laudo dele. A minha preocupação era essas crianças, 4 meses sem olhar, sem um abraço. E ver o Marcinho, o meu autista, correr assim para vir, me abraçar e falar meu nome, depois de 4 meses sem estar olhando para mim, mas com a memória, com as memórias afetivas ali, gente, nossa, foi o melhor momento, essa é a melhor investida afetiva essa pandemia. E sabe, todos os processos desses 5 anos, eles permaneceram. E acho era o que estava faltando para dar aquele gás. Olha, a gente está junto, estamos aqui, ó, agarradinhos ainda para poder passar por isso. Sabe? Então, eu não pensei que... Sabe, o Júnior, pois é, tem uma coisa que eu acho que assim, por que a gente está aqui, né? Por que a gente está utilizando esse nosso sábado, né? Está, inclusive, no caso do Júnior, envolvendo a família, né? Trazendo a esposa para poder também, junto com a gente, estar construindo esse espaço de diálogo. É muito importante contar para as pessoas o que está acontecendo. Então, por quê? Nós somos milhares de professores na rede pública municipal, né, do Rio. Vamos falar só do Rio, que é onde nós vivemos, né, na nossa cidade. E aí, muitas pessoas pensam que não tem possibilidade de acontecer alguma coisa. E aí é legal mostrar que a Maura, professora lá em Padre Miguel, teve a coragem e teve a possibilidade de fazer. E com isso a gente vai encorajando outros fazeres. Não precisa fazer igual, né? Não precisa, mas assim, é importante, muito mais importante do que o conteúdo que a gente não tenha conseguido trabalhar, certamente a gente nunca perder o contato emocional com esses meninos. Porque a escola, principalmente para os meninos mais pobres, né, para as famílias mais pobres, ela é um espaço de socialização muito importante, né? De desenvolvimento das competências socioemocionais muito importante, né? Então, se a gente conseguir manter esse contato, a gente, no tempo que for o ideal de retorno, e a gente não vai discutir, porque a gente também não sabe que tempo é esse, né? A gente vai precisar de muitas informações para poder estar decidindo os próximos passos, mas que cada vez que a gente der um passinho à frente, a gente faça isso com uma opção muito clara, né? Muito significativa, porque o conteúdo a gente vai refazer, a gente vai se juntar enquanto professor, nós somos técnicos disso, né? Então, vamos sentar junto e vamos pensar como é que a gente vai reorganizar esse planejamento. Mas o emocional, né, dos alunos e de nós professores, né, porque tem muito professor também que está sofrendo muito, né? Que teve perdas muito significativas
na sua vida direta, né, pessoal. Então, Maura, você com essa figura do acolhimento, né, você está acolhendo aí, acolheu cidadanias, né, veio de Minas e virou Cariominas, não, Mineroca. Mineroca. Virou Mineroca, né? Colocou, trouxe um bonequinho e incorporou e deu personalidade para ele. Ele seguiu. Depois trouxe a bonequinha também. Quer dizer, a sua capacidade de organizar, né, as pessoas é muito bacana. Eu acho, parabéns para você, né? Então, ajuda a gente, conta essa história aqui para que todos os professores da rede possam ouvir e saber que lá em Padre Miguel, na escola Frei Vicente de Salvador. Frei Vicente de Salvador. Existe uma professora que conseguiu, entendeu? Que conseguiu criar uma rede de solidariedade, né, com esses meninos e com essas famílias que você... É tudo que começa na escola, mas, na verdade, afeta toda a família, né? Isso é importante, né? Nesse caminho, a gente não educa só os meninos, a gente também vem educando milhares de famílias, né? Então, assim, conta isso, conta com detalhes. Tomara que muitos professores que ainda não tiveram coragem ou por algum motivo não conseguiram vislumbrar essa possibilidade, seja esse par, né, que vai ajudar a olhar um caminho mais... um caminho possível, né? Vamos dizer assim, um caminho possível nesse momento de tanta fragilidade. A gente está criando caminhos possíveis, né? E nessas costuras, histórias muito legais surgem. E a história da Isabela também fala um pouco da pandemia, né? Então, Isabela, eu acho que agora a gente vai dar a palavra para ti, para você contar um pouco sobre a sua experiência e como que você também trabalha com a questão socioemocional, porque a gente relegou durante muito tempo e a gente pensava, ou muita gente pensava, que educar era você chegar, botar uma criança sentada, você fazê-la repetir, fazer reproduzir. Já tem muito tempo que a gente fala que não é isso, né? Paulo Freire falava há 40, 50 anos atrás, ele dizia que educação tem a ver com amor, tem a ver com afetividade, a educação tem a ver com aquela nossa formação onde você está fazendo, está tocando em alguém e está levando alguma coisa, mas você também está sendo tocado. E aí entra na perspectiva da educação socioemocional. E assim, só abrindo um parênteses, desculpa antes de chamar a Isabela, porque às vezes a gente gasta tanta grana, né? A prefeitura, enfim, gastou tanta grana fazendo um projeto muito parecido com o que a Maura faz, e a gente poderia, às vezes, valorizar nossos professores e visibilizar essas propostas. Então, desculpa, só fazendo uma reflexão rápida aqui, não vou me estender nisso, mas a questão quando a gente entende que precisa costurar e a gente precisa abraçar nossos alunos, seja de maneira real ou física, como a Maura fez, ou a virtual, como a Isabela fez, a gente, na verdade, consegue ter um resultado muito melhor e muito mais consolidado. Conta pra gente, Isabela, como é que foi sua experiência? Eu acho que é tudo isso que você falou e combina, né, com o que a gente vai falar mais um pouco aqui. A gente começa o ano, né, em fevereiro, né, no município a gente começa em fevereiro, o professor não trabalha em janeiro, e a educação infantil, em específico, preconiza o tempo de adaptação, que é chamado de acolhimento. Então, a gente tem um fevereiro muito mais flexível, com a presença das famílias, muito mais na escola do que no resto do ano. E não sei se vocês lembram também, a gente teve um início de ano com problema na água, né, no Rio de Janeiro, e uma questão da chuva, né? Isso tudo Geosmina! Então, assim, a gente começou muito... Foi um ano que começou já difícil, né? E continua difícil, mas começou já complicado. Algumas coisas apontavam a dificuldade que estava... Exatamente, a gente não estava percebendo a mensagem. Mas já começou complicado. A gente chega em março, na segunda semana de março, vislumbrando assim, o fim da adaptação, que começa uma normalidade na escola, vamos dizer assim, e do nada surge, né? Do nada não, assim, já se comentava, mas a gente está tão focado, né, na escola, na realidade da escola, que a gente não estava nem pensando tanto nisso. E a gente para numa sexta-feira, para mim foi muito claro, assim, eu lembro de estar subindo e descendo toda hora, né, de entregar um material lá em cima, uma mãe me falar e falar assim, Bela, a gente vai parar mesmo? Vocês vão voltar? Eu falei, olha, eu sei o tanto quanto você, aguarda que a gente vai informar. E eu vou para casa e parem tudo, todo mundo vai para casa, aquela coisa, segunda-feira a gente já não vai para a escola. E na rede pública, né, diferente da rede particular, a gente espera algumas movimentações, né, oficiais para poder fazer algum material ou outro. Mas a gente ficou em cólicas, ainda na primeira semana, que a gente precisava fazer alguma coisa.
E, assim, o conceito de pandemia, de vírus, é muito abstrato para as crianças tão pequenas. A gente tem bebê de 6 meses, gente. Então, assim, a gente trabalha do berçário ao pré-2. Então, como é que a gente ia traduzir para essas crianças que, do nada, o professor sumiu? Ele já tem uma noção de que a gente não tem casa, né? Que a gente mora na escola. Então, do nada, eu já nem vejo mais aquela pessoa que eu comecei a respeitar um laço. A gente já não tem residência e já não ia ter nem mais a escola como referência. Então, a gente some da vida dessas crianças quando a adaptação estava começando a ficar redonda. Então, assim, a gente pensa que precisa dar uma resposta, antes de tudo, enquanto instituição, escola, porque é nossa responsabilidade informar, antes da televisão, antes de qualquer coisa, é nosso dever, e da gente, mais do que nunca, de traduzir para essas crianças o que era esse caos que estava acontecendo. Então, a gente pensa, de primeira mão, vamos lançar um caderno de atividades, assim, a gente vai organizar um padrão, mais ou menos, cada professora pensar numa linguagem e alguma coisa para a sua turma. E nisso, o projeto surge aí, ainda sem nome, mas a gente tentando ver que maneira a gente ia conseguir estar mais próximo dessas famílias. Porque, assim, uma escola, por exemplo, agora eu sou professora articuladora. Quando eu estava em sala, eu sabia e fazia questão de saber o nome de todos os pais dos meus alunos, avós, as pessoas que eu ia entregar. E eu sempre digo isso para todo mundo. A gente não precisa virar melhor amigo de responsável nenhum, mas eu acho que todo afeto que você tem com essas famílias é importante. Eles entregam o maior bem deles para a gente por horas. Então, assim, aquele bom dia que você dá, aquele boa tarde, é muito importante. A resposta que você dá na agenda, porque a educação infantil tem esse recurso, né? Então, quando isso tudo desaparece, as famílias também estão desamparadas, porque a gente passa a não ver mais ninguém, a gente não passa a não dar mais bom dia, a gente passa a não dar mais boa tarde, e desaparece. Então, o projeto surge aí, primeiro com um caderno de atividades, depois a gente fica esperando uma resposta da prefeitura, foi até o que a Maura falou, lança-se uma plataforma, mas que abarca muito mais o fundamental. Pega também as turmas de pré-1 e pré-2, mas a creche fica de fora, que até faz um sentido, porque não sei se ia combinar uma criança tão pequena assistindo tanto tempo, alguma coisa assim, né? Mas a gente pensa, bom, na nossa escola acontece tudo para todo mundo. O berçário faz todas as atividades, o pré participa de tudo, todo mundo participa de tudo junto. Então, a gente vai fazer uma alternativa. E a gente pensa qual é a melhor ferramenta. A gente chega no Facebook, porque é uma coisa que a gente já usa, é mais popular, é uma ferramenta mais fácil de mexer, assim, as famílias vão conseguir acessar. E a gente cria grupos virtuais, que a gente chama de salas virtuais no Facebook. Nesses grupos, as professoras têm a liberdade e a autonomia de produzir o que elas quiserem. Aí tem de tudo, tem live dançando, né? Tem receita, tem professor que não quer fazer também. Eu acho que é importantíssimo respeitar isso, porque não é porque a professora sempre fala, o professor não é palhaço. A gente tem, principalmente em educação infantil, tem uma disponibilidade corporal muito mais porque requer. Mas isso não quer dizer que porque ele faz em sala, ele precisa fazer isso na câmera, né? Nem todo professor fica à vontade com isso. A gente deixou muito aberto, pediu no começo que eles fizessem, gente, manda um áudio, essas crianças precisam lembrar da voz de vocês. Isso ficou muito claro para mim, porque eu tenho uma filha que estuda na escola que eu trabalho, e eu falava, filha, fala o nome dos seus amigos. Ela começou a não lembrar, eu falei, meu Deus, olha só, olha o efeito que isso está dando. Então, assim, vamos tentar recuperar isso de alguma maneira. Então, o projeto Tô Aqui Aluno é um contraponto a um projeto da prefeitura que já existe, né? O projeto da prefeitura se chama Tô Aqui Professor, que é um projeto para rastrear e controlar a evasão escolar, né? Que acontece também na educação infantil. E eu sou o agente de frequência da minha escola. Então, eu falei, bom, não tem melhor resposta do que um nome que tenha parecido com o projeto que a prefeitura já faz, mas que tenha um outro sentido. A nossa presença não está se você cumpriu ou não os dias letivos do ano. A gente quer mostrar que a gente está aqui disponível para dar aquele bom dia virtual que a gente não estava dando presencialmente. Então, assim, a gente abre um canal para que os pais que estão com dificuldade no comportamento das crianças, que isso começou a acontecer, é óbvio, né? Você sai da realidade de uma escola que vocês sabem muito bem que é uma loucura, mas é apaixonante, porque acontece 1000 coisas ao mesmo tempo, e você vai para sua casa. Eu, por exemplo, moro num apartamento, minha filha, que tem 20 e tantos amigos na sala dela de maternal 1, passa a conviver com 2 adultos no apartamento. Adulto não brinca. Né? Outra realidade. É muito diferente, né? Adulto não brinca igual, o espaço não é igual, eu não tenho os recursos que tem a escola. Eu sou pedagoga e professora, não tinha uma tinta em casa. Falei, gente, que vergonha, tá tudo na escola, como é que essa criança vai fazer as coisas? Casa de ferreiro, espeto de pau. Exatamente. Mas isso foi bom, porque eu me coloquei no lugar do pai que não tem, né? Porque, Muito legal, muito legal. Você não precisa ter. E tem uma outra coisa, você não precisa ter a disponibilidade emocional também. A gente tem que lembrar, e a gente não pode romantizar, eu vi muito isso me deixou muito chateada, que as pessoas falavam, agora é o tempo dos pais ficarem com os filhos. Gente, não é assim. Os pais estão com os filhos trabalhando, os pais estão com os filhos perdendo os empregos, perdendo família. Então, assim,
é um momento muito especial e ímpar para esses adultos também. Então, assim, a gente abriu esse canal tanto da produção do material para as crianças, a gente lançou mão da hashtag, né, porque é uma coisa virtual e a gente tem que aprender a mexer nessa plataforma, né? Começou a disparar dicas também na página da escola, dicas que têm, assim, um fundamento científico, né? Não só dos cuidados, né, com a pandemia, mas também cuidados com o emocional. A gente trouxe fontes, né, confiáveis e começou a dividir isso com os pais. E acho que o retorno foi muito bacana. É claro, é óbvio que a gente tem mais de 400 crianças, né, na escola. O retorno não é 100%, mas eu acho que o fundamental, além da gente ter que fazer alguma coisa, porque não fazer nada seria muito pior, mas são os retornos que a gente tem das fotos das crianças com material, das crianças que imprimem, ou que não imprimem, mas que o pai adapta, e a gente também faz questão de fazer essa adaptação, né? A gente está aprendendo fazendo, isso é óbvio. Então, a gente começa com material, aí eu estou o tempo inteiro com as meninas, elas vão ficando enlouquecidas comigo. Eu falo, gente, olha, acho que é melhor mudar, acho que é melhor botar mais brincadeira. Não, gente, olha só, vamos fazer um negócio que deve... Acho que o pai está meio cansado de correr. Gente, então a gente vai adaptando e vai moldando isso, e chega agora, acho que no momento que está confortável para todo mundo. A gente logo no começo falou sobre a pandemia, que precisava informar essas famílias, mas a gente também decidiu voltar ao nosso projeto, que é um projeto lindo, um projeto que tem a ver com literatura, Ed Felipe pela Estrada Fora, a gente trabalhando contos, viajando por esse imaginário, pela literatura infantil, que estava tudo para ser perfeito no ao vivo, né? A gente sonhando com isso, que é uma demanda da escola, já é uma cara da escola ter essa relação com os livros. A gente tem um projeto que acontece no presencial e também está acontecendo remoto, né, com adaptações, que é o projeto Ser Leitor. Então, assim, o Tô Aqui Aluno é trazer a escola para dentro da casa. Então, assim, essa criança lembrar que o Ed Felipe está ali para eles, entendeu? Eu acho que isso que é o mais importante. Pois é, eu acho que você trata de uma questão, você fala de uma questão que eu acho que é importante, que é assim, a gente cuidar um pouco do significado da escola na vida das pessoas, né? Assim, a gente não quer tomar o lugar, não se propõe a fazer, mas a gente quer cuidar de forma que as pessoas continuem achando que a escola é um lugar especial, que a escola é um lugar que tem muito significado para a vida dessas famílias, né? Eu acho bacana você falar isso. E também dessa tentativa, né, dessa reorganização durante todo o tempo, sempre com um objetivo, né? Tentar chegar ao maior número de alunos possíveis. A gente não ficar aguardando, já que a gente não consegue falar com os seus 400 alunos, então a gente não vai falar com ninguém. Não, a gente vai falar. A gente vai falar porque esse bolo ele vai crescer, né? A cada interação, essa relação vai se estabelecer mais forte, mais saudável. Eu acho que cuidar desse espaço, né, da escola, mesmo que ela esteja nesse momento, né, frequentando o universo das famílias, eu acho que é importante, porque não é a mesma coisa, né? A família já educa. As crianças não aprendem, não são educadas só na escola. A escola é diferente, né? É outro lugar, pois é. Então, assim, há que se cuidar para que a gente permaneça, né, vivo ali, levando oportunidade para a maior parte dos meninos e meninas, né? Duas coisas aqui. Fala você. Não, desse gancho da Isabela com a Bárbara que ela falaria, é uma questão. Você começa atingindo uma menor parte, não desistir pela quantidade de pessoas que você está afetando no que você faz. É fazer para que esse menor seja o maior. E com o Kit Abraço. Eu tinha alguns alunos que antes de eu fazer a visita ainda não tinha entrado na plataforma, ainda não tinha entrado no contato de WhatsApp, não tinha feito nada disso. Muito legal isso. Quando eu me disponibilizei aí a casa, sabe, ela parece que olhou e falou assim, poxa, ela veio no meu espaço, ela veio no meu lugar, meu habitat, onde eu convivo, onde eu moro, onde é a minha vida. Ela fez um movimento contrário agora. Que maneiro. Muito legal. Então é muito bacana. Assim, eu acho que a Isabela tocou em alguns pontos muito importantes, e ela lembra da questão da saúde mental do professor, lembra da questão da preparação ou não. Cara, o professor não é youtuber, o professor não é blogueirinho, embora alguns sejam, mas isso não é... Os talentos estão aparecendo, mas não é um pré-requisito, né? Embora a gente esteja blogueirando no sábado de manhã, aqui trocando ideia, né? Parecem 4 blogueiros. Respeitando, né? Eu acho que assim, reconhecer, né, que esse professor
ou ele não tem a habilidade, ou ele não deseja ainda, né? Sim. Ele não deseja ainda, e respeitar isso, né? E respeitar Acho isso. que é enxergar o detalhe, o carinho do professor, a dedicação, o profissionalismo da equipe. Eu vou falar da minha equipe, porque é onde eu estou, né? Você vê, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma particular de trabalhar, mas o professor que grava, eu tenho professor que grava a explicação da atividade, porque a gente percebeu também que o pai não tem obrigação de saber qual é a linguagem, qual é o objetivo da atividade. Porque brincar com massinha tem um objetivo pedagógico, mas o pai pode não saber. Então, você explicar, olha, a massinha pode ser feita assim, você vai incentivar esse tipo de coisa, deixa que a criança... Então, assim, a gente tem material do professor que grava falando, explicando a atividade, tem professor que escreve. Então, assim, cada um no seu tempo. Eu acho que a gente tem uma série de privilégios, porque a gente está com o nosso emprego garantido, estamos em segurança na nossa casa. Mas a saúde mental dessas pessoas precisa ser preconizada também. Essas pessoas estão isoladas, às vezes sofrendo, com muitas coisas acontecendo, agoniada, porque o professor faz mil coisas ao mesmo tempo, gente. A gente está em casa sentado, naquela loucura, Isabela, e trabalhando e com filho. Eu vou fazer um outro recorte aqui, que é assim, e eu vou contar da minha história, né? Há mais de, sei lá, 37 anos, 38, 39, alguma coisa por aí, eu convivo com essa rede diariamente. Então, para mim, também é dor não estar, né? Para mim, esse espaço do blogueirinho aqui que a gente está fazendo, que eu não levo nenhum jeito, né? Também é alguma coisa que... Lara de modesta, dona Bárbara Portilho. Não, quem me conhece sabe que não é o melhor dos mundos para mim, mas também é a minha forma de me defender, né? Desse espaço que se estabeleceu, e não pela minha vontade, mas pela necessidade que a gente tem enfrentado hoje, né? Então, assim, levar essa... criar, né, uma estratégia, eu vou chamar de estratégia porque é uma estratégia mesmo, porque aqui a gente é professor e a gente é profissional disso, da educação, né? Então, assim, estabelecer uma estratégia de um contato permanente com essas pessoas, com os nossos colegas professores, né, que estão nas suas casas, com os nossos alunos, eu acho que se a gente não conseguir medir a importância disso agora, no futuro a gente vai reconhecer o quanto foi importante essa tentativa, mensurar, sabe? Assim, para mim tem sido encontrar com vocês aos sábados, ainda aqui de 15 em 15 dias, tem sido muito importante para que eu me mantenha ativo, vivo nessa relação, entendeu? Eu acho bem legal. Eu costumo dizer que nessa época tem duas coisas, rapidinho, Júnior, duas coisas que são artigo de luxo, que a gente precisa usar e são obrigatórios: máscara e empatia. Eu acho que agora é isso, né? Não tem outra coisa. A gente não. Por isso que eu digo que o fulano não está devolvendo material. Gente, tem mil coisas acontecendo. Às vezes não está devolvendo material porque tem algo ali. Calma, vamos entender, vamos respeitar. Junto com isso, a gente também tenta fazer uma escuta aos professores, né? Fala, gente, vocês estão bem? Falo para eles, eu vejo vocês todos os dias. Então, vocês, quando não me mandam e-mail, eu acho que alguma coisa aconteceu. Então, de estar, assim, empático e com um olhar mais aguçado para poder entender as dificuldades das pessoas nesse momento, né? Não só das crianças. Né? Perfeito, Isabela. A gente está encaminhando para o final do nosso primeiro bloco, mas, assim, para reforçar, lá na Ivone a gente tentou fazer um processo muito parecido e eu fico muito feliz de ver que a gente está trazendo uma prática que, no final das contas, tem a ver com a empatia e perceber que as escolas sabem disso. Enquanto tem escola brigando para poder fazer o presencial de uma maneira absurda, que ainda não existe uma possibilidade, a gente pode estourar aí o número de pessoas contaminadas, e a gente precisa entender o tempo desse vírus e o tempo de contágio, enfim... Como é que a gente vai segurar uma escola com o aluno nesse momento? Não vai rolar. E eu acho que escola privada, por exemplo, brigando, a gente entende que poxa, o dono da escola privada está preocupado com o número de alunos que vão invadir, está preocupado com a escola não fechar, beleza, mas existem coisas anteriores, que é a vida e a saúde das crianças, dos professores,
E aí, quando a gente percebe que a perspectiva da empatia tem que vir primeiro, fica mais fácil a gente poder costurar. O que a Isabela falou, assim, da gente escutar os professores, da gente escutar os alunos, da gente entender o que está acontecendo na comunidade. Poxa, às vezes o pai do meu aluno não tá sem comida em casa, cara. A gente está falando do lugar privilegiado, da nossa casa, do nosso salário. Como é que uma pessoa sem comida em casa vai pensar que antes de P e B se escreve M? Pelo amor de Deus, existem coisas muito mais importantes do que isso. E eu acho que esse papo de hoje vem para trazer isso e para somar, porque a experiência da Maura e a experiência da Isabela estão aqui para mostrar como que professores que têm boas práticas agem com a perspectiva socioemocional, conseguem costurar e conseguem trazer para os seus alunos e para os seus familiares uma perspectiva de parentalidade, que é uma construção da escola como um todo, de um território educativo, e isso, eu acho que uma frase muito legal, agora eu não lembro se foi a Isabela ou a Bárbara falou, a gente pode não perceber e não vai mensurar isso agora, mas isso vai fazer uma diferença, Muito. uma diferença daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, porque esses alunos vão estar mais preparados para o tal do novo normal. A gente está preparando a escola, os professores, os alunos, os pais. E eu fico muito feliz de estar partilhando o sábado com vocês. Que seja a nossa oportunidade de transformar, né, essa relação para o novo mesmo, né? Porque ela nem estava tão boa, né? Ela até estava precisando de uma renovação. Não precisava vir uma pandemia, eu acho que também, né? Mas que a gente precisava fazer do limão a limonada. Pois é. Ou uma caipirinha, que é melhor. E olha que eu nem bebo. Pessoal, a gente está terminando o nosso primeiro bloco. Vou lembrar para vocês que no chat, quem está falando aí no chat, está marcadinho, que a Glaucia deixou, um formulário chamado Dentro da Sala. Tá? O que é o Dentro da Sala? É uma possibilidade de vocês contarem também boas práticas que vocês conhecem. Querem contar um professor que faz um trabalho muito legal, que faz um projeto muito legal, uma escola que tem um projeto muito legal? Conta para a gente lá no chat, ou então uma história engraçada de sala de aula, conta para a gente lá no chat, que daqui a 15 dias, talvez, você esteja junto com a gente no Sala dos Professores. A gente pode ligar para vocês, hein? Ó, aguarde. Vai rolar a vinheta, Júnior? Rola a vinheta. Eu antecipo. Olá, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia de novo para quem só está chegando agora, para quem já está acompanhando a gente há 50 minutos, olha, esse papo já está rendendo há quase uma hora, tá? Bom dia para aqueles que acabaram de acordar, bom dia para aqueles que ainda estão dormindo e estão meio sonâmbulos aqui, olhando para a gente, mas estão escutando sobre educação socioemocional, sobre projetos na primeira infância, que nada mais é do que o investimento que a gente está fazendo para o futuro das crianças da educação municipal carioca. E aqui a gente está contando com duas professoras espetaculares, uma professora articuladora da Taquara e uma professora que começou com os pequenininhos e que agora já estão ficando grandes, já estão quase se formando, não, sacanagem, estão ainda no terceiro ano, mas são crianças que estão crescendo junto com a professora Maura em Padre Miguel. Bárbara, eu vou passar a bola para tu, conduz esse início bem aí para poder falar um pouquinho sobre esses causos, porque tem coisa engraçada para contar. Vai contigo. E já está no combinadinho assim que ele sempre abre, sabe? Porque é aquela situação do blogueirinha, né? Ele se encontrou nesse espaço. Mas nasci para isso! Não tem caneca! Eu acho que, dentre todas as coisas, né, nesse percurso nosso, né, de convivência com 30, 40 meninos e meninas, né, todos os dias da nossa vida, a gente vai colhendo, né, muitas histórias, as histórias mais loucas possíveis. Coisas que a gente pensa assim, não é possível, isso não aconteceu. Né? E aqui mesmo no programa, a gente já escutou cada uma que só Deus. Tem cada história, assim, eu nunca vi na vida. Eu não poderia nunca imaginar uma situação daquela. E aí eu soube que a Maura é colecionadora de histórias, tá? Ela é colecionadora de histórias. E aí o objetivo era que cada um contasse uma história, né? Afinal de contas, né? O tempo é uma construção coletiva. Mas a Maura vai fazer um recorte e vai trazer para a gente algumas histórias, começando com a chegada dela no Rio. Vamos lá, Maura? Pode contar.
Gente, chega Joana eu no Niterói. Rio. Chega eu no Rio em 2001, setembro, ano letivo quase terminando, numa turma de aceleração, que até então estava tendo um horário de aula no CIEP. Aí chega uma professorinha para fazer esses alunos ficarem na escola até as 4. Já começou errado aí. Não iam sair mais. E eu não conhecia a suma de projeto. E eles me testavam o tempo todo, né? Porque não era daqui, já tinham pelo meu jeito, como eu falava, que não era carioca, muito quietinha, muito assim, tímida ainda, sem saber como chegar até eles. E eles me desafiando o tempo todo. Eu tentava fazer alguma coisa na sala, não dava certo, tentava pensar em algum trabalho, não funcionava, eles articulando entre O eles. objetivo era enlouquecer a professora A recém-chegada, né? professora, a professora. Tem essa lógica, E né? essa Adolescente, não, adolescente no ela não inferno, vai eles fazem isso, vão testando. Isso, até onde testando. você... É, isso mesmo. Ela não vai, ela vai desistir, ela não vai querer ficar aqui, porque ela não vai conseguir costurar nada, não vai conseguir fazer nada. Isso foi assim um mês, gente, me dando aquela agonia de eu não conseguir chegar, fazer nada, não produzia. Eu falei, não, peraí. Eu era louca para conhecer o Rio, eu sou apaixonada por Rio, eu não conhecia nada no Rio. Falei, vou fazer uma enquete na sala sobre o Rio de Janeiro. Que eles tragam o Rio que eles enxergam para mim, já que eu não conheço nada da cidade. E comecei a perguntar, a conversar, fiz umas atividades de eles, de algumas imagens, o que eu queria conhecer, de como o Rio era na cabeça de uma mineira e tudo. O que lancei a pergunta, um lugar que eles quisessem conhecer. A maioria falou, Cristo Redentor. Eu falei, Cristo Redentor? Então, peraí, é aí que eu vou começar. Gente, uma mineira de 2 meses e meio nessa cidade, correr atrás de um passeio para uma turma para levar para conhecer o Cristo. Eu não conhecia. Como eu vou Nem na turma? eles, né? Provavelmente nem eles. Nem eles. Tinha que ser de bondinho para ser legal, para conhecer a subida, tinha que ser bacana. Consegui correr atrás, fui atrás de ônibus, autorização, mobilizando a prefeitura do CIEP que eu trabalhava, CIEP Solano Trindade, foi o primeiro CIEP que eu trabalhei. E conseguimos Realengo, né? consegui organizar o passeio. Chegamos lá, entrar no bondinho e tudo. Sentamos num bondinho, um grupo de americanos do outro lado. Aí os meus alunos começaram a perceber que eles falavam uma língua diferente. Um virou para mim e falou assim, tia, eles falam outra língua igual a você. Eu olhei e falei assim, eu falo outra língua? Mineiro, que isso, Mineirês. que vacilo, hein? Mas Mineirês. você falava o ai trem bom para os alunos? Não, e eu puxava muito S, eu tinha muitas gírias de Minas, né? Agora eu perdi um pouco depois de 19 anos. Quando eles falavam assim, tia, eles falam outra língua igual a você, eu falei, mas peraí, que outra língua igual a mim? Que língua que eles pensam que eu falo? E o grupo falando com o intérprete, e eles querendo descobrir o que o grupo estava falando. E eu assim, gente, para que vocês vão atrapalhar o grupo, pedindo para eles pararem. O intérprete percebeu, fez o link. Não prestou, não valeu. Aquela subida até o Cristo, as crianças, o tempo todo, falar alguma coisa para o intérprete falava para eles fazer a bola. Quando cheguei lá em cima, foi assim, o passeio todo. E eles querendo falar igual a eles. Eu falei assim, gente, fala com o intérprete, ele vai traduzir e voltar. Quando chegamos lá em cima, eu falei, vou pegar a capela. O grupo foi para baixo para tirar foto lá daí, porque eu falei, vou pegar a capela, vou fazer caminho contrário. Porque não vai dar certo a gente ficar com esse grupo na visita. Quando eu fui descer, o grupo estava subindo a escada. Aí um senhor para o meu aluno e falou que os olhos dele eram lindos. Falou com o Glaucio. O Glaucio virou para ele e falou assim, Min Glaucio. E eu assim para ele, Glaucio, Min não, my name, Glaucio, fala que é o seu nome. E ele me perguntando. Gente, as crianças ficaram o tempo todo, a visita que era...
ponto da visita foi o grupo de americanos que eles queriam estar perto e o grupo de receptividade absurda dos alunos que eles também queriam ficar perto das crianças, queriam tirar foto todo, queriam conversar com eles. Então, vocês imaginam a algazarra e assim, a barreira de comunicação existiu porque o intérprete ficou maluco. Eu não, né? Porque eu me esquivei. Eu falei, opa, essa bola não é para mim. É isso mesmo, bem feito. Ô, Gláucia, e agora eu vou falar bem no pedagogês, né? E te dizer assim, que bacana a sensibilidade de assim, o que será que eu não consigo me comunicar com eles? E aí, no momento em que você se abriu a também aprender, né, com seus parceiros, afinal de contas, os alunos são nossos parceiros, você quebra aquela relação, né, de quem ensina e quem aprende, né? E aí vocês se aproximam. E quando vocês se aproximam, você descobre que nem você conhecia o Cristo Redentor e nem, muito provavelmente, os meninos que moram lá em Realengo, naquela comunidade, que eu acho que é o quê? Ali é Barata, eu acho. Barata. Barata. Nem eles conheciam o Cristo Redentor. Então, olha só, a sensibilidade, né, de parar e pensar, por que eu não consigo me comunicar com esses meninos? E né, propor uma estratégia que, nesse caso, foi vitoriosa, porque colocou vocês num lugar comum, né? Igual, então, passamos a ser iguais. E vocês passaram a ser parceiros de fato. Isso né? aí. Tudo começou a acontecer diferente na sala de aula, porque eles perceberam em mim que eu era a mesma coisa e que eu podia descobrir, aprender e construir coisas junto com eles. Eu não estava com conhecimento ali pronto, determinado para chegar na sala. Era um caminho para se percorrer, né? Então, assim, o afeto já começa ali nas incertezas das escolhas que você faz, das tiradas que você tem, do que você tira de uma atividade e começa a construir, que já é a relação do afeto. O afeto, ele está... O afeto começa nas incertezas, é lindo. O afeto começa nas incertezas, é lindo. É muito. Aí a outra situação... que o professor exerce o tempo inteiro. O professor percebe o tempo inteiro, né, essa necessidade, né, de se aproximar de alguma forma e de ser exemplo da tal empatia que não vem lá dos céus, né, e cai sobre as nossas cabeças, mas que a gente exerce, né? A empatia é uma ação. E a questão da empatia e do afeto, do mesmo jeito que ela pode vir de uma história que é muito você se diverte, descontraída, leve, ela tem questões assim que são muito direcionadas, peculiares de algum momento específico. Maristela, uma aluna minha no CIEP, ela tinha algum problema, algum distúrbio emocional e neurológico, que às vezes ela chegava e ela não era a Maristela na sala de aula. Então, teve um dia que ela chegou, e assim, a Maristela era muito grudada comigo, nenhuma criança podia chegar perto de mim, que às vezes ela agredia, ela achava que estava tomando dela. Teve um dia que ela chegou na sala, eu fui entregar os cadernos, as atividades, Maristela não se manifestou, ficou imóvel na carteira. Eu peguei, Maristela, fala comigo. O que aconteceu? Vamos pegar a atividade, vamos fazer isso, propõe, e ela nada. De repente, ela virou para mim assim, pipa não fala. Eu falei, cara, Maristela hoje é uma pipa. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu peguei um barbante, fiz aquele tendem que a gente faz de pipa, coloquei no botão da blusa dela, fiz uma rabiola e fui soltar a minha pipa, Maristela era minha pipa, e falei com ela, bom, se hoje eu ganhei uma pipa, aluna Maristela, quero brincar com essa minha pipa. Essa pipa vai ter que brincar comigo, ela vai ter... Maristela levanta da cadeira e começa a fazer as atividades comigo. Então, assim, é você enxergar de que forma esse aluno também é aquele dia e o canal que você vai ligar de comunicação para tirar dele o que ele tem naquele momento. Então, é outro tipo de afeto, outra visão de afeto, de empatia, de um momento que já não é tão, assim, brincadeira, descontraído, era muito peculiar e direcionado da Maristela, né? Era muito pessoal dela. De uma outra aluna que eu trabalhei na sala, que eu fui desenhar um desenho, autorretrato para eles fazerem, essa eu já estava na Frei Vicente. E pedi para fazer um autorretrato deles. Ela virou para mim e falou assim, tia, eu não tenho lápis de cor da cor da pele. Eu falei, mas qual é o lápis de cor que a gente tem na caixa que é cor da pele? Aquele rosinha, tia. Eu falei, mas o rosinha? Não, vamos olhar aqui. Chamei alguns alunos, me chamei.
qual é a minha cor? Qual é a cor do outro aluno? Peguei, eu tenho um livro que chama E Pele Tem Cor. Peguei esse Pele Tem Cor e fui contar para eles a história desse menino, justamente desse lápis rosinha. Ele procura esse lápis não encontra. E ele descobre que na diversidade da sala não existe um lápis de cor de pele. Existem várias cores nas peles de todo mundo, né? E eu percebi nessa menina a dificuldade de se reconhecer no tom de pele, porque ela é negra. A dificuldade que ela tinha de se olhar e ser linda, maravilhosa, gestosa, com um sorriso maravilhoso, mas na cor que ela tem, na riqueza que ela tinha. Aí você olha num lápis de cor, de uma pintura de autorretrato, a questão do emocional, a questão do quanto algumas coisas afetam o aluno, de como eles se enxergam naquilo. Então, assim, é o afeto, gente, não tem como a gente desmembrar isso. É lindo, não e tem. eu acho que são duas coisas, assim, trazendo de novo a fala que a Isabela falou há pouco, a gente está no tempo de máscara, o álcool em gel e afeto. E empatia. E quando você fala de levar os alunos para outro lugar, é muito curioso, porque a gente está falando de educação para a cidade, né? E assim, quando a gente fala, e eu trabalho na Zona Oeste desde que eu entrei no município, às vezes a gente está muito longe dos lugares, né? A gente não tem aparato cultural muito próximo. O projeto Caravanas, na verdade, quando eu fiz, ele ganhou muita visibilidade por conta disso, porque a gente também fez esse movimento. A gente levou as crianças no teatro pela primeira vez, a gente levou os meninos no CCBB, a gente levou os meninos em vários lugares, e é interessante, porque a Maura, ela falou que ela também não conhecia o Cristo Redentor, e que, por conta disso, ela acabou conhecendo, foi uma oportunidade para ela. Eu tinha um lema na época do Caravanas, que era que meus alunos tinham que entender que o mundo era muito maior do que a Rua Capitão Teixeira. E todo tempo eu falava isso para os alunos, imaginando que eu estava expandindo e possibilitando que eles tivessem uma expansão de visão, de mundo, etc. Esse projeto me fez ir a São Paulo, conhecer, ver um quadro da Tarsila do Amaral pela primeira vez dentro do museu em São Paulo, onde ela, na verdade, onde está desde a década de 20. Esse projeto me fez ir a Brasília para poder receber medalha. Esse projeto me levou a um convite para ir para Cabo Verde. Eu fui à África por conta dos meus alunos. E, às vezes, a gente não percebe, mas quando a gente traz essa proposta de empatia, traz a proposta do ouvir, traz a proposta do ampliar o espaço e ampliar o leque de possibilidades para os nossos alunos, e a gente faz isso de verdade, com amor, e a educação do afeto, lá que o Paulo Freire, de novo, citando o nosso patrono, fala, o nosso ambiente, o nosso universo, a nossa vida também se expande. E é isso, assim, a gente, na verdade, só colhe frutos quando a gente ouve. A Bárbara tinha caído e acabou de voltar. E aí, ótimo, que agora estamos de novo em 4. E vai ser bom, porque a gente está falando muito de ouvir, e a Maura falou do ouvir, falou do escutar, falou da empatia, e a história da Isabela tem a ver com o ouvido também. Mas é um outro tipo de ouvido, tem a ver com ouvido ou com orelha. Isabela, que história é essa da orelha? Gente, quando perguntaram uma história, a gente tem 1000 histórias, né? Numa escola acontecem muitas coisas num só dia, mas eu só conseguia lembrar dessa história que não é fofa, é engraçada demais. A gente estava meados, acho que do ano passado, o dia mais para o fim do que para o começo, chega uma mãe muito irritada, assim, uma mãe jovem muito irritada. Na Secretaria de Educação Infantil não tem administrativo, né? A gente faz tudo ao mesmo tempo. A gente está na secretaria, a gente está em sala, a gente faz tudo. Então, a gente chega para atendê-la, foi que você precisa? Aí ela já chega falando assim, eu quero saber o que está acontecendo. Na minha cabeça, eu pensei assim, minha senhora, tem muita coisa acontecendo, porque a escola está aberta desde 7h da manhã, e tem 1000 coisas acontecendo, mas eu respirei e falei, mas o que você precisa? Aí eu, juntamente com a diretora, a gente sentou para conversar com ela, e ela repetia incisivamente que ela ia morder a orelha da professora. Se a situação não fosse muito, muito tensa, a gente ia rir, mas ela ficava, eu vou morder a orelha dela, eu quero saber o que está acontecendo. E a gente foi puxando, tentando acalmar. Ela disse, né? A gente descobriu que ela estava incomodada porque o filho reclamava de dor na orelha quando botava o uniforme. Então, ela falou que de onde ela veio, isso só se resolvia assim, que ela ia morder a orelha da professora. Só que, só um parênteses, essa professora é muito alta. Ela disse que até assistia a gente, a Vanilda, ela é muito, muito alta. E essa mãe era muito baixinha. Então, na minha cabeça, eu ficava imaginando essa mãe escalando ela para dar uma mordida na orelha da Vanilda.
Gente, como é que isso vai Mike acontecer? Tyson, purinho. Não, a cabeça voa, né? Isso tudo em segundos. Aí a gente tenta acalmar ela. Eu percebo que ela está incomodada com a nossa fala de negação, porque a gente falou: isso não combina com o nosso espaço. A gente jamais aceitaria esse tipo de processo, né, de acontecimento. Isso não acontece aqui. A gente conhece nossos profissionais, bota a mão no fogo por eles. E eu vou te falar uma coisa. Aí eu falei para ela: a Vanilda é a pessoa mais carinhosa que a gente tem aqui na escola. A Vanilda é a avó. A Vanilda jamais faria alguma coisa nesse sentido. Ela falou: eu sei, mas eu vou morder a orelha. Eu falei: bom, então vamos fazer o seguinte. Você está vendo meu celular aqui na minha mão. A gente vai subir. Eu não vou avisar. Nos EDs, né, especificamente, do lado da porta tem um pedaço de vidro que você consegue espiar a sala. Né? Aí eu falei para ela: a gente vai subir. Você vai espiar. Se você tiver que pegar alguma coisa errada, você vai pegar agora. Porque a gente vai sem aviso e você vai ver que uma sala de aula com quase 30 bebês é uma loucura, mas esse tipo de coisa não acontece. A gente não permite nenhum tipo de violência, isso não acontece, você pode ter certeza. A gente chega, sobe eu, a diretora, a mãe, o irmão da mãe que estava junto, a diretora fala: eu vou entrar para ver se ele está sentindo alguma dor mesmo sem falar nada. A diretora entra, pega ele no colo, brinca com ele, aperta a orelhinha, ele nem aí, ele estava ligando para nada. E nisso ela pede para a professora sair. A mãe ainda está muito furiosa, assim, né? Bem irritada. Quando a professora sai, ela já quebra ela ali, que ela fala: meu Deus, que cabelo lindo! Você mudou o cabelo, menina! A mãe desmancha naquela hora, que já é pequena, fica menor ainda, desmancha e fala: eu mudei. E fala: o que está acontecendo? Aí eu explico, tento mediar, né? Ela fala: não. Enfim, a gente vai conversando mais. A professora dá um abraço na mãe, fica um pouco assustada com a situação, mas acolhe essa mãe, a gente desce de novo e a gente consegue conversar um pouco mais e descobre que, na verdade, essa mãe estava distante dessa criança por uma questão de saúde e ir para a escola significava ficar mais um tempo longe da mãe. Então, assim, uma criança de berçário, que não verbaliza necessariamente, né, da mesma maneira que a gente, estava se comunicando, dizendo que quero ficar com a minha mãe e eu não quero ir para a escola. Só que ficou disso tudo essa mensagem, né, de que a mãe ia morder a orelha da professora, que é uma das professoras mais carinhosas, né, que a gente tem. E eu mexo com ela até hoje. Ela fala: Bela, isso é sério. Isso é sério. É verdade. É muito tenso, né? E como a gente o foco... Tem uma música do Rick Martin que ele fala da mordidita. La mordidita... La mordidita na orelhita, deve ser isso. Pode ter sido essa vaga. Ela disse que de onde ela vem, era assim que se resolvia. Eu fiquei um pouco preocupada, mas a gente sabe. Mas se a Isabela não fosse tão forte, com certeza poderia ter dado zebra nessa história. Não, e assim, acho que foi fundamental também, assim, enquanto a gente ainda estava lá embaixo, a gente tentando negociar e falar com ela, eu falei para ela, peguei na mão dela e falei: olha só, eu sou mãe, a minha filha estuda do lado da sua filha, minha filha de fato estudava do lado. Eu entendo a sua fúria, porque vamos convir, né? Você está imaginando que está acontecendo alguma coisa com o seu filho, você é tomado de uma fúria mesmo. Eu falei: eu entendo, mas eu vou te falar agora como profissional. Isso não acontece aqui. Então, aí ela deu uma respirada, porque ela se encontra também no outro. Ela não é só professora, ela também é mãe. Então, ela entende que o porquê da minha raiva, né? Porquê do meu incômodo. E a gente consegue desdobrar essa situação. E agora é só risada, né? Mas no dia foi muito tenso. Muito legal, muito legal. E assim, só para te elogiar, assim, já que sua filha estuda também na escola, isso quebra muita coisa e ajuda muita coisa, porque também tem a ver com essa perspectiva de empatia quando você se põe dentro da realidade do outro. Eu achei muito legal a sua fala de não ter coisa em casa para poder usar com a sua filha e se colocar no lugar dos pais. Eu não tinha tido essa sacada, eu também não tenho, mas meu filho, como tem 4 anos e meio, de uma maneira geral, eu até tinha algumas coisas, não dentro da escola, e assim, o João Pedro não fez nada da escola, desde que parou, primeiro porque o ritmo dele é outro, com a questão do autismo, a gente precisa mediar uma série de coisas, ele já precisaria de um PEI, ele já precisaria de um planejamento diferenciado, então, e isso não acontece, já é difícil acontecer no presencial, imagina numa perspectiva de pandemia, inclusive o Conselho Nacional de Educação foi criticado porque ele apontou o retorno dos alunos viáveis agora a partir de agosto, mas botou que as crianças com transtorno, autistas, crianças com deficiência não deveriam voltar. Foi escrito dessa forma e foi muito criticado, duramente criticado por conta disso. E olha que o CNE é um ponto de equilíbrio um pouquinho maior diante dos desmandos que a gente não tem ministro da Educação pelo menos há 2 anos, né? Então fica difícil
a gente conseguir se movimentar e conseguir fazer coisas para a educação do país dentro da perspectiva federal. Mas é interessante a simpatia e essa percepção de quando você para se colocar no lugar do outro, fica muito mais fácil. E aí, assim, você tendo uma filha na escola que você trabalha, é difícil porque o pai pode chegar cheio de bronca e quebra. Assim como eu, quando eu preciso conversar com o pai, porque eu percebo que o filho às vezes precisaria um acompanhamento clínico. Eu não sou médico, eu não fecho laudos de ninguém, eu não dou diagnóstico para ninguém, mas existem algumas situações que são muito claras, assim, para uma pessoa que tem um mínimo de empatia e percepção da convivência com a criança. E aí, eu começar falando que meu filho é autista, eu tenho muito orgulho do João Pedro, eu tenho muito orgulho de ter um filho autista, quebra o responsável. E ele percebe que isso não tem problema nenhum. Mas a gente precisa buscar caminhos. Porque às vezes a gente está na escola e você ocupa um outro espaço, né? Ela é professora, né? Ela está só exatamente aqui, né? Como se fosse. Eu falei, não, eu tenho uma filha. Minha filha, eu lembro de estar, quando eu voltei da licença, quando eu estava adaptando ainda em sala, adaptando minha turma, as mães dentro da minha sala falaram assim: você tem filho? E isso às vezes tem um outro caráter também, você configura um outro ponto para você, não que seja um pré-requisito também, mas as pessoas também te olham de uma outra maneira, né? E quando eu falei, tenho a minha filha estuda naquela sala ali na frente. Então, assim, é uma outra relação que você estabelece. Eu tenho muito orgulho da escola que eu participo como professora e como eu estou como mãe. E tá, né, em peso no chat, tá? Só para constar. Elas são maravilhosas, eu tô vendo. Eu tô vendo aqui, mas tem umas 60 comentários só da Dei Felipe. Todas é de Felipe. Hashtag Taquara. Minha PA o tempo inteiro. Como é que é? Orgulho da nossa equipe. Orgulho da nossa equipe, mas o que tem? O que tem? Tá aqui do lado, minha esposa aqui do lado. A Michele que ligou para vocês. Deixa eu contar um pouco dessa aqui. É a minha esposa. E a nossa chefe, né, Bárbara? Porque ela fica brigando pra gente fazer as coisas. Certíssima. Tá entendendo? Então, assim, ela é muito competente, tem um coração maravilhoso. Obrigada. Tem competência excelente profissional. Competência excelente profissional, e daí vai. Então tá bombando no chat. E aí, assim, a gente está terminando esse segundo bloco, que é o bloco dos causos, para a gente ir para o nosso terceiro e último bloco daqui a pouco. Mas lembrando que tem muita gente, saiu um EDI Felipe com um monte de parabenzinho, assim. Lembrar para vocês que no chat tem um formulário de cadastramento para quem quiser contar causos, para quem quiser falar um pouquinho sobre essas boas práticas. Por quê? Porque você que está chegando agora e não acompanhou o início do programa, a gente está com esse novo formato que a gente vai inaugurar daqui a 15 dias, onde vocês podem, nesse formulário, deixar uns dados de vocês para a gente entrar em contato. Por quê? Vocês podem indicar uma boa prática, indicar uma escola que faz um projeto muito legal, indicar uma experiência legal que vocês tenham vivido como professor ou como aluno. É claro, como o programa é Sala dos Professores, se você for aluno, a gente vai chamar o seu professor para dar a entrevista. Mas, por exemplo, se a história for muito engraçada, tem uma outra parte embaixo, ou muito legal, tem uma outra parte embaixo que você pode contar o caos. E a gente pode ligar para vocês falarem ao vivo aqui no Sala dos Professores daqui a 15 dias, no dia 29. E eu já vou dar spoiler daqui a pouquinho, porque a gente vai continuar falando sobre educação infantil daqui a 15 dias. Mas vou deixar para o final do programa para contar. Para agora, a gente está encerrando esse bloco e a gente vai para o bloco das perguntas, para o bloco do bate-bola. Tá? Então, assim, vou pedir para a Glaucia soltar a arte de novo, bonitinho. Vou chamar a vinheta e, quando a gente voltar, a gente vai para o nosso último bloco e derradeiro desse papo que está muito gostoso. Glaucia, solta a vinheta. Olá, pessoal, Sala dos Professores, bloco 3, com a minha querida Maura, que eu já falei que se bobear, eu vou levá-la para minha escola, a diretora dela estiver vendo, problema! Vou arrumar confusão no polo. Isabela, cara, lá tem pouca turma de educação infantil, não vai dar para te roubar muito, porque a gente, na verdade, está virando... A Ivone é um EMOC, né? É uma escola olímpica, então a tendência, na verdade, é que a gente tenha só turma do primeiro segmento. Mas, assim, esse trabalho que você está relatando, que tu faz, acho que se tu tivesse uma... Vou botar depois você em contato com a Tati, que é minha CP, e a gente tem o CP para fazer o contrário, para fazer também a parte da educação infantil. A Tati, gente, eu estou chocada. Estou chocada como é que o Júnior
vai assim, garimpando. Eu, hein? Cara de pau, né? Não, mas ó, o pessoal que tá da vida comigo, que eu falo que em 3 anos, a Ivone vai ser a escola mais sinistra da 8ª CRE, mais sinistra do município, por um motivo simples. Eu perturbo e chamo todos os professores bons para minha escola. Minha escola tem a melhor equipe, a melhor equipe do município. Professor, complicado. Jogou pesado agora. Ele, ó. Vocês que estão assistindo agora de manhã, obrigado por vocês me fazerem um gestor muito feliz. Muito feliz. Estou arrumando confusão, tem gente brigando no chat. Deixa eu ver o chat. Ó, deixa minha PA em paz. Vai ter que levar as mãos juntas. Olha a confusão que eu tô arrumando. Discórdia! Eu tô semeando a discórdia no sábado de manhã. Olha que loucura, cara. Que pessoa irresponsável. Eu venho aqui, a gente tem uma proposta de... minha diretora tá ficando indignada, hein, gente? Desculpa, não vou mais fazer isso. Isso é assédio. Mas, pessoal, a gente está indo para o nosso último bloco, e esse último bloco é aquele bloco das perguntinhas. E aí a gente vai fazer... As perguntas, na verdade, vão ser as mesmas perguntas da semana passada, porque cabem muito bem, com exceção que a gente falou de diretores, né? E aí a gente vai dar uma adaptada. Mas eu vou começar com a Bárbara. Bárbara, puxa a primeira pergunta e a gente vai alternando naquele nosso esqueminha. Pois é, gente, eu dei uma caída, né? Congelei, caí e perdi aí o fio do negócio. Mas já estou de volta, né? E nem sei se a pergunta que eu vou fazer seria a primeira mesmo, porque agora eu fiquei com acesso só pelo telefone e aí ficou complicado. Mas deixa eu só perguntar uma coisa, desculpa. Quem é Clarice Cordeiro? Já vi que a Isabela conhece. A minha diretora. Porque ela botou o não autoriza, ela não vai dar o nada contra. Desculpa, Bárbara, vai, segue. Gente, mas assim, a história é belíssima, né? E a gente está aqui para isso, para mostrar um quanto que de bacana a gente tem feito. E o nosso compromisso é com os nossos alunos, né? É com os nossos colegas professores, e a gente está aqui para isso. Então, pensando assim na proposta que vocês têm de trabalho, de educação e tal, se vocês tivessem que dialogar com um personagem da educação brasileira, ou não, né? Porque aprendi com o Júnior. Eu começava com a brasileira, mas depois ele falou, ou não. Pode ser qualquer pessoa. Com quem vocês gostariam de encontrar, de conversar e de contar o que vocês estão fazendo? Um personagem da educação. Nossa, posso falar? Pode, claro. Aí é na ordem que vocês lembrarem. Quem falar primeiro falou. Nossa, Paulo Freire. Tem uma frase do Paulo Freire que eu levo, que é: a educação não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas, e as pessoas vão mudar o mundo. Mas ele coloca também nessa frase a questão: a gente transforma as pessoas com afeto, com amor, com crescimento mútuo. Então, assim, a minha prática, a minha visão de educação, de professor, de função, Paulo Freire. Eu ficaria horas tomando um café. Uma ideia gostosa, né? Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Só assim, esse pedaço agora é quem fala mais rápido, tá? Porque assim, todo mundo... Paulo Freire eu queria conversar também. E aí eu fico brincando que tem que falar rápido e jogar logo, porque no primeiro programa eu falei que eu queria conversar com o Darcy, cara, porque eu sou um saudosista e sou um cara apaixonado pela perspectiva da educação integral e da integralidade da educação que o Darcy defendia nos CIEPs, né? A Laide, que tá comentando aqui no chat, que falou que tá gostando muito do programa, que é minha veinha, cara, do coração. Gosto muito da Laide, minha professora. Ela chegou lá na escola, amiga da Maura, ela chegou lá na escola com 10 dias de PA para fechar, né? Para aposentadoria. 10 dias de PA para fechar. E aí ela se apaixonou pela escola, desistiu de aposentar. Continuou no ano passado inteiro. Aí esse ano eu dei uma cantada nela, ela continuou de novo, e ela não aposentou.
e ela não aposentou. Então, assim, a minha velhinha, ela viveu o projeto do Darcy. Aí, eu fui contar isso, e, desculpa, Bárbara, eu vou falar que tu é ridícula nesse momento, porque eu acho que a palavra é essa. A ridícula da Bárbara falou assim, eu conheci o Darcy, eu trocava ideia com ele. Assim, tipo, caraca, eu fui inveja tremenda. E aí, na semana passada, a Ana Maria, que veio aqui, falou assim, eu fui aluna do Darcy. Falei, vocês estão de Gente, tá sacanagem impossível. Não dá para concorrer, Júlio. Não dá para concorrer. Não dá pra... Ficar veinha, como diz o Júnior, Alaide, aí, eu estou junto com você, hein? Também estou postergando essa aposentadoria que só Deus. Mas, assim, ficar velhinha tem dessas coisas, né? E as oportunidades que essa rede me deu. Sou muito grata a ela e, por isso, tem também dificuldades de me afastar, entendeu? A Laíde falou aqui café, pão de queijo e Paulo Freire. Café, pão de queijo e Paulo Freire. Isso é uma costura maravilhosa. Isabela, e você queria encontrar quem? Nossa, eu queria encontrar duas personalidades, assim. Eu queria encontrar Rubem Alves e perguntar para ele como é que a gente vai fazer com a caixa da brincadeira e a caixa das ferramentas, né? Que ele fala muito disso, nesse retorno da pandemia, onde as crianças vão ser cerceadas de muitas coisas. Isso é uma coisa que está perpassando a minha mente, porque a gente está nesse contexto, né? E eu queria perguntar a Manuel de Barros, assim, falar com o Rubem Alves e com o Manuel de Barros, quando ele fala sobre a brincadeira das coisas, da natureza. O Manuel de Barros teve uma infância muito rural e ele dizia que tudo era muito parado, mas não era, porque eles faziam muitas coisas com os irmãos, né? E quanto fez falta estar em contato com a natureza e qual vai ser a resposta que essas crianças vão ter, que ficaram tão distantes. Eu vejo isso pela minha filha, que meu apartamento mal pega sol. Então, assim, a criança não vê uma formiga, não vê uma árvore, não vê nada. Solta pipa no ventilador e joga bola de gude no quartel. Exatamente, não pode ver nada, negócio tudo diferente. Qual é, assim, o que o Manuel de Barros pensa disso, desse momento tão diferente para a infância, tão distante da natureza? Eu acho que se eu pudesse conversar com essas duas pessoas, só essas, assim, nada mais. Ela só quer Manuel de Barros. Mandou bem. Não, e dá uma roda de conversa, né? Pois é. Pode levar o pão de queijo, não tem problema. Ô, Zé, que eu faço. Ô, Zé, segura aí, tá? Porque Rubem Alves também já frequentou as nossas formações de professores da rede. Meu tá? Deus. Ai, meu Deus. A Laíde sabe disso. Pode perguntar. Não ele já teve mais perguntas, acabei agora. Gosto, termina o programa, acabou. Vai ser banida. Eu não tô aqui no sábado de manhã para ficar escutando essas coisas, tá entendendo? E ficar passando meu final de semana me roendo de inveja. Vamos parar com esse negócio. Mas muito bacana ver a Isabela fazer essas opções, porque aí a gente vê como é que é a opção mesmo, né? Como é que é a opção de vida, né? Então, assim, o trabalho dela tem tudo a ver. Imagina. O que o Rubem Alves não falaria hoje para a gente, né? O que ele não poderia contar para a gente desse momento tão especial? E Manuel de Barros, né? Trazendo a poesia, o encantamento. Seria uma maravilha. Eu gostaria de estar nesse encontro. Se você puder organizar me convida. De alguma forma, pode me convidar. Eu, como uma boa, levo pão de queijo. Opa! Eu vou com café. Eu vou só com o ouvido mesmo para escutar. Eu ia falar isso, eu vou com as orelhas. De preferência para não ser mordido. Aí E aí, pessoal, continuando com o nosso bate-bola, agora é uma pergunta que toca a questão da formação de vocês e a gente fala, assim, esse espaço é muito legal, é um espaço de visibilidade dos professores, mas ele foi dado para a gente pelo pessoal da bancada do livro, que vem lutando, assim, que vem tentando construir desde setembro do ano passado, desde o movimento que rolou lá da censura na Bienal, né, do Gibi, enfim, todo aquele caos que rolou e todo aquele problema que rolou na Bienal do ano passado, essa galera vem tentando construir uma proposta para democratizar o livro no Rio de Janeiro. E aí eles pensam, na verdade,
vou dizer nem eles, nós, né? Porque eu faço parte desse coletivo, a gente pensa, na verdade, como democratizar o livro, como democratizar uma perspectiva de uma educação que traga mais Isabelas e que traga mais Mauras de maneira sistemática, né? Que essas boas práticas virem política pública, mas eles deram esse espaço para a gente. Mas como é a bancada do livro, a pergunta é, se vocês tiverem que dizer um livro que marcou a vida de vocês, que fez com que vocês percebessem que a educação, a cultura, a proposta, pode ser o primeiro livro, um livro marcante, tá entendendo? Pode ser o que vocês acharem que marcou efetivamente, que mudou e que deu um toque assim, poxa, é disso que eu quero para a vida. Que livro vocês citariam? Pedagogia da autonomia. Qual, Maura? Pedagogia da autonomia. A minha já paixão... costurou Paulo Freire de novo, vai. Por que Paulo Freire, gente? Eu venho de uma cidade pequena do interior de Minas. Então, eu me lanço para fazer um concurso numa capital, no Rio. Eu recebo, na minha proposta de estudo para esse concurso, vários livros e várias ideias e propostas de Paulo Freire. Então, foi ali que eu conheci, de fato, a vida, a história e profundamente. E percebi que o que eu já vinha fazendo nos meus 6 anos anteriores como professora era aquela proposta, era afetar o aluno e ser afetada pela educação num caminho de transformação. Então, eu comecei a ir para a pedagogia do oprimido, pedagogia do compromisso, pedagogia... Então, assim, para entender, e é realmente o meu ideal de educação, sabe? Essa convivência normal, natural entre professor e aluno nesse trajeto que é um mútuo, que é um crescimento de 2 lados. E eu aprendi, nesses 19 anos, professora infinitamente melhor e diferente, ainda tenho muito o que aprender. Então, pedagogia da autonomia. Poxa, Maura, é muito louco isso, porque eu acho, de novo, a gente está puxando e a conversa tem tudo a ver com isso. Quando a gente fala de tratar com empatia, a gente está botando Paulo Freire, às vezes, sem perceber que está usando Paulo Freire. A gente usa Paulo Freire o tempo todo. Assim, eu acho que não tem como um bom professor não utilizar, mesmo sem saber que está usando. E aí, quando a gente consegue aproximar a nossa prática e perceber que tem um cara tão importante que fala sobre isso, dá um know-how diferenciado, né? Bárbara foi pro lado de fora para tirar onda com a gente, né? Quando você fala em sala de aula, na sua sala de aula você tem o não da educação bancária, que você não vai enxertar o aluno, você quer a educação criativa, você quer a educação do afeto, você quer a educação que transforma. Qual é o nome que vem à frente de qualquer uma dessas pontes? Paulo Freire. Paulo Freire. Isabela, segura essa besteira, porque ela mandou... Pois é, agora ferrou, porque assim... Eu falei, tem que responder rápido, tem que estar ligado. Difícil, eu venho da UFRJ, então assim, quando eu entro para a UFRJ, cercada branca, cercada de todos aqueles privilégios, quando eu entro no ensino público, eu me deparo com toda essa leitura, porque isso é muito forte, né, dentro da UFRJ, mas assim, agora porque eu estou tentando lembrar algum livro... É muito complicado, porque a gente faz muitas leituras que influenciam a gente, mas tem um que eu tenho aqui, inclusive ainda, que é A Alegria de Ensinar, do Rubem Alves. Eu acho que enquanto a gente não se encontra nesse espaço de estar contente naquilo que a gente faz... Eu lembro que quando eu escolhi fazer pedagogia, as pessoas falavam, mas pedagogia? Vai ficar pobre. Eu falei, mas gente, se eu ficar feliz, tá bom, porque já é trabalho, tem que estar feliz. Então, assim, vou fazer uma piadinha bem ruinzinha. Neste momento, todos nós ficaremos pobres, então. Exatamente. Então, assim, acho que essa Alegria de Ensinar, né, que é o livro do Rubem Alves, que traz um pouco disso, né, da gente se reconhecer nesse espaço e todo o encantamento que tem. É claro que não é romantizando, né, gente? A gente sabe que tem 1000 desafios e dificuldades, mas a resistência que a gente faz em tudo isso para ser um compromisso que a gente tem, né, que é estar com essas crianças, uma educação de qualidade, pública principalmente. Sim. Acho que é isso. Rubem Alves, mais uma vez. Olha, Zé, eu vou falar uma coisa. Eu estou entregando meu anel de bamba para a Isabela sem medo de ser feliz, tá? Já estou vendo um futuro na educação. Não, e o pior que eu já estou ficando nessa vibe também, cara. Que eu estou ficando velho, tá surgindo as barbas brancas assim, a gente vê o pessoal novo fazendo. Pessoal novo! Mas eu também tenho cabelo branco, tá, Júlio? Só para deixar claro.
Meninas, pergunta 3. Faz tu ou faz eu, Bárbara? Pode emendar, estou aqui, estamos juntos. Tá. Pergunta 3. Essa é mais profunda um cadinho. A gente está se encaminhando, tem mais 2 perguntas só, tá? Para a gente poder terminar o programa. Infelizmente, está acabando. A gente está indo para quase 1h40 de programa, cara, que a gente está falando aqui, o papo está rolando e está gostoso. Mas a pergunta, ela é, de novo, tocando. Já que primeiro eu perguntei para vocês um livro que marcava, a pergunta é: complete. A gente fala que complete é uma porcaria, né? O professor pede complete em prova, enfim. Mas essa vale. Vocês vão ver, porque o pontinho pode ser muito grande, pode, na verdade, ter resposta muito legal. Isabela, Maura, ser professora da rede pública é... Resistir. Resistir bravamente. Não desistir. O sistema é enlouquecedor, a gente sabe disso. Parece que engole. A prefeitura é um universo paralelo, eu sempre falo isso. Eu vim da rede particular, quando eu entrei na prefeitura, eu já vim cheia de coisa, eu me encantei, porque é um reino, é um lugar diferente, né? A gente tem 1000 possibilidades, a gente consegue fazer muita coisa, mas é na resistência. É resistência fora da pandemia, resistência com pandemia. Se a gente esmorece um pouco e perde assim, a vontade de fazer, realmente a gente é engolido. Então, acho que resistir pode estar meio que na moda, mas é exatamente isso, a gente está resistindo no compromisso que a gente tem com as crianças, com aquilo que a gente escolheu para viver, para trabalhar. Então, para mim, é resistir. Eu vou se reinventar o tempo todo, porque é um complexo imenso de possibilidades, oportunidades e visibilidade do que você pode fazer, né? É uma diversidade de alunos e de experiências que te o tempo todo a ter que se modificar, aprender e começar de novo, né? Sendo resiliente e persistente. Porque resiliência, persistência, resistência. É isso, é isso. Porque a gente precisa dos tropeços que vêm no caminho e não perder o que foco, aquilo que faz, que é a nossa vida, que é o sagrado do que a gente se propõe, né? Então, para não perder isso, é ver a resiliência, a resistência, mas é a vida, né, gente? É mágico. Uma coisinha que eu coloquei no programa, nós temos o terceiro, professores, temos o terceiro vida de um ser humano. Deus dá a vida, o médico traz a vida, o professor descortina, o professor o teatro por essas crianças. Assim. Então, a gente tem tudo isso para fazer aqui, na nossa educação de base, Isabel, que é a primeira vez que eles vão olhar esse mundo assim e saber como eles querem caminhar para isso. Então, cara, isso é mágico. Pois é, eu queria aproveitar também e fazer uma interferência aqui, porque a gente tem isso tão claro, né? Essa coisa do resistir, do persistir, porque, na verdade, a gente tem a real noção do papel que a gente assume quando escolhe ser professor da rede pública. Na verdade, a gente está assumindo junto o compromisso de defender o direito de aprendizagem de todos, né? A gente não fala de um grupo, a gente não fala de uma turma, a gente não fala de uma escola, de uma região. A gente quer que todos os nossos meninos aprendam no tempo certo. E esse direito é de uma grandiosidade, né? A defesa desse direito é de uma grandiosidade absurda, né? E a gente se coloca como soldado para esse enfrentamento, né? Para essa defesa. Eu acho isso maravilhoso. É isso que me deixa... Já completei meus pontinhos, Júnior. Pontinho, né? Esse pontinho é meu. Eu acho que é muito complicado falar da questão de... É muito complicado a gente falar em pouco tempo o que significa ser professor da rede pública. Ser professor, a gente já tem uma responsabilidade absurda. Professor da rede pública, a gente tem todo um compromisso também, primeiro, da gente fazer jus aos nossos patrões, porque pagam o nosso salário através de impostos. A gente está falando, quando a gente está falando de educação pública, a gente está falando de 3/4 da população brasileira, 75% das crianças estão nas redes públicas de ensino, e aí a gente, na verdade, está descortinando, como diz a Maura, né, a realidade de 3/4 da população brasileira. Se a gente imagina uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, menos careta e covarde, como dizia Cazuza, menos
menos preconceituosa, menos homofóbica, menos racista, tem a ver com o nosso trabalho, passa por nós, passa pela mão do professor. Eu sou um cara que assim, eu acho que eu digo muito isso, assim, eu não tenho problema nenhum de falar o que eu penso, desde que as pessoas entendam de que lugar eu falo. Tá? Não existe neutralidade no assunto. A gente está fazendo política nesse momento aqui. A gente está falando de duas propostas de boas práticas para que vire política pública algum dia. Tá? Quem dera a gente consiga replicar Isabelas e Mauras para as nossas 1.500, 1.600 escolas do município. Essa é a nossa proposta, e isso é fazer política. Mas quando a gente fala dessa responsabilidade de descortinar, e a gente percebe um tempo de tanto obscurantismo, aonde a gente vê gente falando de escola sem partido, como se a gente tivesse uma educação neutra. Uma educação neutra, na verdade, ela replica a porcaria que a gente está vivendo. Uma educação neutra, na verdade, o que o Paulo Freire dizia, seria a educação bancária, lá do Freire, lá atrás. Você então, só assim, recebe. Você só recebe. Então, assim, o que vocês estão fazendo, meninas, de trabalhar com a questão socioemocional, de trazer os seus alunos uma perspectiva de que a escola é muito mais do que saber o letramento, é muito mais... Aquilo ali é uma construção plena do cidadão, e era o que a gente tentava no Projeto Caravanas, é o que o Igor, que foi o cara que pensou no programa junto comigo, com a Bárbara, faz no projeto dele no Cine Escola, que é lindo, lindo, lindo o trabalho. Enfim, tudo isso que a gente tenta fazer, desnaturalizando uma série de coisas, desconstruindo, dizendo para o nosso aluno que o espaço da cidade também é espaço dele quando a gente leva no Cristo Redentor, mostrando para o nosso responsável que aquele espaço de construção, você confia nele a tal ponto que você coloca o seu filho, a sua filha dentro daquela escola. Cara, isso é a educação pública do município do Rio de Janeiro. E assim, eu fico me prendendo muito, eu xingo a beça, eu falo um monte de palavrão, e vocês viram que eu não xinguei nenhuma vez desde o início da live. Mas isso é um grande F. A gente é muito! Muito. A gente é muito. E, às vezes, a gente não consegue ter a visibilidade do nosso trabalho, ter o nosso trabalho visibilizado por conta de uma série de estruturas que não pensam o nosso trabalho de uma maneira replicada, que não pensam do nosso trabalho de uma maneira sistemática. Então, assim, eu acho que o que vocês falaram de resistência, de luta, passa também por isso, da gente tomar a frente, tomar as rédeas, como diz meu amigo Igor, botar o dedo na cara da galera e falar o seguinte, não, vai ser assim, cara, porque isso é uma boa... Deu certo, tá dando certo lá em Padre Miguel, tá dando certo lá na Taquara. Por que raios a gente não vai fazer isso em Santa Cruz, em Anchieta, em Rocha Miranda, em Madureira? Vai ter na escola pública, sim. Que a gente fala, não, aqui, não, né? Parece que particular, não. Aqui é público mesmo. Aqui é público mesmo. É público mesmo. É qualidade que a gente está pensando. De qualidade. Nos atendimentos que eu estou dando, teve gente que perguntou, ela é professora de escola particular. Eu falei, não, eu estou atendendo os meus alunos nessa pandemia, mas eu sou de escola pública. É possível isso acontecer. A gente consegue fazer isso, sim. Eu vou além, Maura. Na escola pública, a gente, hoje, na pandemia, a gente está fazendo muito mais essa perspectiva, essa intensidade. Porque, assim, às vezes, aí não é uma crítica, enfim, é a visão das coisas, né? Muitas escolas privadas que a gente vê, principalmente as grandes de rede, estão preocupadas, na verdade, naquele monte de aula de Zoom, os pais estão ficando malucos, ou sei lá que outra plataforma que utiliza, para que as crianças tenham uma perspectiva conteudista, porque estão preocupadas, na verdade, de mostrar serviço de preparação da criança para fazer uma prova do Enem quando a criança terminar lá o terceiro ano de segundo grau. Que adulto é esse que a gente vai formar? Que cidadão é esse que a gente vai formar? E aí, assim, é lindo ver o trabalho de vocês e infelizmente, eu vou para a última pergunta, para a gente poder terminar. E a última pergunta é o seguinte, já que a gente falou tanta coisa, já que a gente está no mundo em construção, eu até inverti a ordem das perguntas, que geralmente a gente termina falando da questão da educação pública, mas como eu perguntei sobre professora de escola pública, a gente vai inverter a ordem das perguntas. E a última questão que eu tenho para vocês é o seguinte, é a do sonho. Vocês acordam de manhã cedo, não tem mais pandemia, não está nessa confusão, não precisa se preocupar com máscara e nem passar nada de coisa na mão. Primeira coisa importante. E aí vocês vão na banca de jornal para poder comprar um jornal. E dão de cara com uma manchete sobre educação na primeira página.
Que manchete é essa que vocês sonham em ver na primeira página do jornal, não sendo fake news, sendo uma realidade do nosso país, do nosso planeta, enfim, da nossa Acho que cidade? verba de qualidade, verba direcionada, que a gente tenha liberdade, porque a gente precisa de recursos, a gente não pode ser romântico também, de achar que tudo acontece só que o professor abraça, a gente precisa de recursos, então, verba destinada, com aumento de verba e não diminuição, e não congelamento, né? Justamente o contrário do que a gente está vivendo. Acho que isso seria um sonho, que a gente pudesse ter, a gente já faz muita coisa se virando, e isso acabou virando comum, né? O professor dá um jeito, o professor consegue, e a gente precisa sair desse lugar também, né? O Estado precisa garantir essas coisas para a gente. Então, acho que uma manchete que ia me alegrar muito era assim, um aumento de verba, ou uma verba que fosse mais robusta para que a gente que chegasse de fato na escola, né? Que a gente pudesse fazer muito mais do que a gente já faz, porque a gente já faz muita coisa, né? Mas acho que essa seria a manchete que eu ia gostar. Eu acho bem interessante, Júnior, porque para mim, assim, a questão do financiamento, além de entender que ele é suporte, né, que ele precisa estar ali, também é uma forma de evidenciar, né, é quando o poder público instituído vem, a política pública evidencia e diz, ó, estou com você. E aí sou seu parceiro, porque ele não pode estar lá no dia a dia da escola na Taquara, em Padre Miguel, em Realengo, mas ele diz assim, com evidências concretas, né, está aqui, ó, o financiamento está representando todo o apoio que eu estou te dando para a construção desse projeto de educação tão vitorioso que você tem desenvolvido. Né? Bacana, né, Isabela? Que precisa fazer o trabalho que a galera de baixo já está fazendo, o chão da escola está fazendo. Maura, conta para a gente a sua reportagem. Por um momento que está muito especial nos meus anos. Educação e saúde pela inclusão. A gente tem um caminho muito complicado quando reúne, a gente já observa que ali existe algumas situações que dificultam esse caminhar dessa criança e as barreiras que o professor tem na questão da saúde. Que você não vai diagnosticar, você vai ver, você precisa desse profissional de saúde. E o Marcinho, meu aluno, nós levamos 6 anos para fazer um diagnóstico de autismo, e isso pelos exames de rede pública. Então, eu queria muito ver assim, a educação e a saúde juntas a caminho da inclusão. Aí eu preso a manchete da Isabela, que é a verba. Vamos lá, então na capa tá verba, mas tá só a palavra verba, Isabela, como é que ficaria essa manchete? Como manchete mesmo? Nossa, não sei, né? Mas acho que assim, aumento de verba, que está estabelecido que uma verba maior para a educação, acho que aumento valorização da educação. Pô, eu acho que isso estava demais. Tava bom. Depois a gente lia com calma o que estava escrito. Como é que seria então sua manchete para a gente fechar? Educação e saúde a caminho da inclusão. Educação e saúde a caminho da inclusão. E é isso, pessoal. Acho que é um sonho da gente. E é bom e é interessante, porque eu tenho repetido muito essa frase ultimamente. O João está aqui do meu lado rindo, gritando pra caramba. A gente tem sonhado junto, e o sonho que se sonha junto vira realidade. Então, eu acho que é tempo de sonhar e tempo de construir. E a gente está terminando o nosso 3º episódio do Sala dos Professores. Lembrando para vocês que esse programa ele vai continuar, na verdade, no ar na bancada do livro. Então, quem quiser o link, a gente pode deixar até no chat, vem aqui, ou pode procurar. Vocês podem mandar o link para quem vocês quiserem para verem depois o programa, tá? Porque eu acho que foi demais e as pessoas podem ver depois. E lembrar também que a gente tem um formulário. Então, se vocês quiserem participar do Sala, se vocês quiserem dar dicas para quem que a gente pode chamar, se vocês quiserem falar do caos, se vocês quiserem participar do programa contando o caos daqui a 15 dias, preenche o formulário lá, conversa com a gente, porque a gente está aqui para visibilizar projetos tão bons quanto o da Isabela e da Maura. Acho que é isso, né? Vocês querem falar mais alguma coisa, meninas? Mas só agradecer o convite. É muito bom poder dar um nervosinho, né? Porque a gente não está necessariamente habituado a isso, mas é muito bom saber que a gente tem um espaço para falar e a educação infantil fica tão marginalizada assim no campo do cuidado, que não é menor, mas que não é só isso. É o quanto os nossos profissionais investem, estudam, o quanto é bacana ter um espaço para a gente mostrar que a gente é escola também, né? Eu acho isso fundamental. Eu estou muito grata pelo convite ao Igor e a vocês também.
Quero Ótimo. estender o meu agradecimento. Muito obrigada. O espaço de poder falar das práticas que nós temos em sala de aula, o quanto o professor inventa, olha, observa, cria e caminha para esse mundo melhor, para essa construção da educação dos sonhos que a gente deseja. E isso aqui já é esse espaço aqui, eu fiquei quando eu assisti o primeiro programa, disparei imensos comentários. Muito obrigada, um prazer enorme ter estado com vocês hoje aqui. Poxa, a gente que agradece, Bárbara. Opa! Não, não, bem bacana, assim, o agradecimento é a Isabela e a Maura, que a gente também possa trazer para esse espaço todos os outros professores, né, que estão fazendo coisas muito bacanas, ou que estão tendo dificuldades também, né, Zé? Para a gente poder ouvir, quem sabe a gente não pode ajudar, né? Quem sabe a gente não pode ser o parceiro que vai ajudar a olhar, né, e a vencer as dificuldades. Então, estamos juntos, vamos embora. O Sala dos Professores é um espaço primaz de escutativa. Eu acho que é isso que a gente está aqui para fazer. E, assim, só para vocês terem noção, meninas, no sábado passado, eu não tenho o número ainda consolidado, tá? Mas no sábado passado a gente fechou o programa com 1.700 visualizações. E a gente já tem, nesse momento, 203, isso eu consigo ver já, tá? 203 comentários com 35 compartilhamentos. Daí vocês entendem e conseguem mensurar o que é, num sábado de manhã, a gente está aqui falando de educação e falando de educação pública de qualidade. Isso toca, e eu espero que, assim, não porque sou eu apresentando junto com a Bárbara, ou a Bárbara apresentando junto comigo, que esse programa seja muito visto e seja muito replicado, mas é porque é um programa que mostra uma realidade que às vezes as pessoas não têm noção do que acontece. Existe muito senso comum da escola sucateado. A gente tem problema? Tem. A gente precisaria investir melhor? Sim. A gente precisaria... a Gláucia está falando que da semana retrasada foram 1.500 visualizações. Tu já consegue ver a de hoje, Gláucia? Se tiver, eu já dou o número aqui já para as meninas ficarem boladas, assim, para ter noção. Ainda não, infelizmente, hoje ainda não. Vamos saber no final. Vamos saber ainda no final, só no final. Mas é isso, meninas. Eu acho que é um espaço para isso. Para receber boas práticas como a da Isabela, receber boas práticas como a da Maura, para a gente poder construir junto com vocês um banco de ideias para que em um determinado momento isso deixe de ser ideias isoladas e se tornem política pública. E como a Ana Maria estava aqui no chat, que foi entrevistada da gente há 2 semanas, tá? Não política de governo, mas política de Estado, que seja tão potente e que tenha tanta força que perpasse qualquer um dos alcaides, enfim, quase não saiu a palavra, do prefeito ou do governo que esteja no Rio de Janeiro. Acho que é isso. Muito bom estar com vocês, muito obrigado. Agradeço Bárbara, agradeço Isabela, agradeço Maura. A gente vai ouvir nossa musiquinha pela última vez. E hoje, pela última vez hoje. Hoje, daqui a 15 dias, a gente vai falar de novo de educação infantil. E já cagueto e já digo logo o tema. A gente vai trazer 2 meninos para a gente falar dos desafios do professor de primeiro segmento, meninos. Por isso que a gente trouxe 2 meninas hoje, porque eles sofrem com preconceito, mas às vezes não, muitas vezes, fazem serviços e trabalhos excepcionais e são invisibilizados simplesmente porque tem gente que perde tempo falando: ai, mas meu filho vai estudar com homem, é uma criança. Pelo amor de Deus, a gente está em 2020, né? Vamos aprender que não tem mais tempo para isso, não. Tem gente que ainda acha que a Terra é plana, mas, por favor. Não é. Vamos mostrar que é redonda. Vamos mostrar que é redonda, a gente está aqui para isso. E, Gláucia, solta a vinheta pela última vez para a gente dançar o... Muito obrigado, meninas. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada. É isso. Solta a vinheta. Ainda estamos no ar.